Annyeonghaseyo, Yorobun! Sejam bem-vindos a mais um episódio de One Plus One. Hoje estou aqui com uma mesa pesada. A gente tá aqui com a Ana Park, a Ing e o Alex, o Kim. A gente tá aqui hoje para falar sobre treta, mas não treta, as brigas que a gente tá acostumado no dia a dia, mas treta a série, Beef, né, do Netflix, que saiu já faz um tempo. Você que ainda não assistiu, por favor, pode continuar assistindo, porque a gente vai dividir esse episódio em duas partes. A primeira parte é para quem não assistiu. A gente vai falar por que talvez você deveria ou não, para quem que é essa série. E depois uma segunda parte, que é para quem já assistiu, onde a gente pode abordar, falar mais spoilers, contar mais detalhes da série, tá? Antes de mais nada, muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Todos aqui fizeram a lista de casa, assistiram, né? Eu achei muito legal, porque eu assisti a série e eu falei, nossa, eu queria poder gravar sobre isso. Eu fiquei me pensando como gravar. E aí, enquanto eu ainda estava digerindo, refletindo, a Ing mandou uma mensagem para mim, assim. Alex, se você for gravar sobre Beef, por favor, me espera, que já tá, eu tô em São Paulo e a gente conversa. Né? Melhor coisa que eu mandei essa mensagem, sei lá, 11 horas da noite, assim. Eu tinha acabado de assistir tudo, eu fiquei, nossa. Aí eu mandei mensagem pra ela, a gente tem que gravar. Você já imaginou que eu gravaria ou você imaginou que mesmo que eu não fosse, tem que gravar porque... Tem que gravar. É. Tem que gravar. Então você gostou? Eu gostei. De 0 a 5 estrelas lá, como se fosse uma crítica de filmes, de séries, quantas estrelinhas? 9. De 0 a 10, 9. De 8,5 até 9. Tá, assim, se fosse 5 estrelinhas, ia ser 4,5, né? Porque nos filmes, assim, no jornalzinho, são 5 estrelinhas. Eu colocaria 4,5. 4,5. Assim. Tá, depois a gente entende por que faltou meio pra ser 5 ou nota 10. E você também gostou? Eu gostei bastante. Como é que chegou pra você a indicação de assistir? Ou, tipo, você já sabia que tava saindo ou não? Eu sigo o Steve Yeun, né? Então, eu vi ele já dando spoiler que ia lançar uma série da Netflix, que ia ter um cast ferrado, assim. Eu tava ansioso. Então, eu tava já tava na expectativa. Lembrete pra assistir. Você também, não? Foi pelo Steven. Ah, é? Uhum. E você, Ana, como que chegou até você a série no começo? Eu comecei a ver porque todo o Asian Twitter tava falando sobre isso, né? Tá. Tipo, nacional e internacional. Mas... E a Ana é uma mega twitteira. Eu sou muito twitteira. Pode me seguir no Twitter, Ana Park. Inclusive, eu pensei em convidar você por causa do Twitter. Porque, de repente, do nada, começou a pipocar na minha timeline um Twitter da Ana na época do Oscar, criticando a Marjorie este ano e todos os anos. Criticando, não a Marjorie este ano, mas criticando as comentaristas brancas que não sabiam falar sobre o tudo, em todo lugar, em qualquer momento, não, né? Sim, porque teve muito protagonismo, eles ganharam muitos prêmios, né? E eles não sabiam fazer comentários, assim. O que mais estava comentando era o comentarista de série TV lá, umas coisas muito técnicas. E, assim, eu vi na minha bolha pessoas muito emotivas pelos Oscars sendo ganhados, sabe, assim, tipo, melhor ator... melhor atriz asiática, prêmio inédito. E, tipo assim, prêmio inédito. E as comentaristas assim, de fato, é um prêmio. De verdade. Definitivamente um prêmio. Não, acho que a cena mais, assim, marcante é no discurso da Michelle Yeoh, que ela fala assim, isso é pra todas as garotas. Sim. E aí elas não entendem que ela tá falando principalmente pra garotas amarelas. E elas levaram pra uma coisa meio de etarismo, do tipo, você mesmo velha, você consegue chegar num Oscar. Não, tipo, acho que elas nem passou na cabeça delas disso, porque não é uma coisa que elas vivem, né? É uma vontade de, às vezes, se protagonizar num discurso que, às vezes, não é sobre você, né? Eu acho que falta repertório, assim, né? Falta repertório e vivência. Nesse caso é vivência, né? É por isso que a gente fala de diversidade na hora de, assim, é um filme asiático que vai ter muito protagonismo. Você sabe que vai ter protagonismo. Talvez chamar pessoas asiáticas pra comentar, né? E tava na cara de que, mesmo ganhando ou não, era um dos principais protagonistas daquele Oscar, né? Mas também chamar de última hora, quem eles iriam chamar, né? Eles... iam ter que fazer um liquidinho lá, uma busca por alguém de última hora, porque esse espaço nunca foi dado antes, não? Mas acho que tem bons comentaristas de entretenimento, assim, que tem tá um pouco mais... Talvez não sejam asiáticos, assim. Tem asiáticos, eu sei que tem, mas... Tem pessoas com mais sensibilidade. Também, entendi. Assim, que tem um histórico. Tipo uma Jamie Lee Curtis lá, que vibrava a cada momento que a Michelle Yeoh ganhava prêmio. Chegou até a me incomodar um pouco, às vezes, assim,
que teve determinada premiação que a vibração da Jamie Lee Curtis ganhou até mais protagonismo do que da própria Michelle, como mais se fosse de tela, né? aquele negócio do branco salvador, sabe? Assim, olha como ela é uma branca apoiando uma asiática amarela. Não, tá certo, é legal. Eu confesso que pode ser já uma birra minha a mais. Acho que tem que dar realmente enaltecer pessoas que torcem por outras pessoas também, mas eu senti que às vezes estava um pouco exagerado ali. Vocês não sentiram isso? Aí eu senti bastante, porque eu não sei se o papel dela foi tão assim pra ganhar um Oscar. Da Jamie Lee. Da Jamie. Ah, não, mas eu me refiro assim, quando a Michelle ganhava, às vezes davam muita ênfase de como a Jamie Lee ficava feliz pela amiga. Sabe, vibrando assim. Tem um meme que ficou famoso dela gritando, né? Como, tipo, mulheres apoiando mulheres e tal. Mas isso é coisa da minha cabeça, talvez, né? Eu tô exagerando. Não, é que eu acho que, assim, a Michelle Yeoh, ela tem muito tempo de Hollywood. Ela sempre esteve muito lá. E ela nunca ganhou todo esse protagonismo. Tipo, acho que isso é um tema, de fato. Por que ela esteve lá tanto tempo e o holofote sempre esteve sobre pessoas brancas, né? Então, acho que você tá certo na sua análise. Mas eu acho que tem uma questão também... Eu não sei se você viu um dos discursos do James Hong. Eu acho que foi no prêmio do Sindicato dos Atores. Que ele recebe, né? Eu não sei se foi uma honra ou um prêmio mesmo. Pela carreira dele. Porque ele é um dos atores asiáticos mais antigos de Hollywood. Ele atuou nesse filme, ele tem mais de 90 anos, mais de 90 anos. E o meu pai reconheceu ele de filmes muito antigos. Assim, nossa, esse ator, sabe? Assim, ele ficou muito feliz de ver o James Hong lá. E no discurso dele, ele acolheu a James Lee falando... Porque a minha mãe era Lee. Então, a gente tem o mesmo sobrenome no sangue. E obrigada por você estar junto e tal. Então, ele teve meio que essa atitude de acolher e falar, você é uma de nós. Eu acho que a atitude dela não tá errada, mas talvez o protagonismo que as câmeras dão... Que a imprensa, que o Twitter, que os memes deram, sim, né? Não é errado ela... Sim. Atitude, né? Ela fez o que... É verdade, não dá pra culpar ela. Mas talvez, sim, você tem razão. Do jeito que eles trataram, assim, o prêmio, né? Porque eu acho que o Que Beef e tudo... Em todo lugar ao mesmo tempo? Na verdade, eu aprendi... Essa é a ideia do filme. Eu aprendi com a Ana a chamar de tudo, todo, todos. E eu adorei. Tudo e todos. Não, Everything Everywhere All at Once. É tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Tem em comum que são experiências muito específicas asiáticas, americanas, né? Imigrantes. Eu acho que mesmo talvez não sendo um imigrante asiático, mas sendo um imigrante... Não um imigrante do tipo, a minha empresa me transferiu não, um imigrante que tá realmente buscando... Acho que se identifica. Né? Não necessário. Eu acho que, por exemplo, esse filme fala muito mais com a gente, ou fala até mais com uma família latina que é imigrante nos Estados Unidos, do que alguém na Coreia assistindo esse filme lá. Com certeza. Entendeu? Talvez não vai entender tão bem. Exato. E eu acho que também não é pra todo mundo. Aí, só respondendo a sua pergunta, assim, como que eu entrei em contato? Eu entrei em contato porque tava todos os filhos de imigrantes asiáticos, leste asiático, comentando sobre. Aí eu tentei ver. Aí eu parei, porque eu achei difícil. Porque ele é um filme sobre imigrantes? Uma série sobre imigrantes? Treta? Beef? Não é uma série sobre imigrantes. Então, é a razão que eu gostei dessa série. Porque ele fala sobre a gente que se identifica, a gente consegue reconhecer, mas eu achei... Sem botar isso como uma história. Produção americana menos estereotipada que eu já assisti até hoje. Porque sempre fica muito em destaque, né? Tipo, ele é o personagem asiático. Ela é a personagem asiática. Ela está comendo com, tipo, chocará, sabe? Eu vejo agora ela comendo comida estranha. Exato. E não, tanto que eu até abri uma caixinha de perguntas e eu abri essa discussão lá no meu Instagram. E eu achei muito legal, porque eu recebi comentários de pessoas que não são asiáticas, amarelas. E elas assistiram e o comentário delas não foi... Nossa, foi mó legal ver aquele coreano, aquela chinesa, não sei o que. Não falaram, falam sobre a história. Falam sobre... Os maiores comentários que eu tive foi a história e o plot é muito interessante, prende atenção até o final. E a fotografia, a questão técnica da produção. Eu não vi pessoas brancas comentando, tipo assim... Nossa, é muito legal, não sabia que vocês eram assim. Tipo, é uma história normal, né, com personagens asiáticos, amarelos, sem necessariamente ficar abordando em questões culturais. Sim. E é muito millennial, né? Talvez se isso fosse definir assim... Eu tenho dificuldade em entender essas gaps... Geracionais. Tanto de gerações quanto de horóscopos. Ele é muito taurino. Eu preciso me traduzir. O que quer dizer ele é muito millennial? Acho que em nível de evidência eles são bem parecidos mesmo com a astrologia e essa coisa geracional. Que ele diz que foi dividido por camadas para facilitar marketing, né?
Mas eles agrupam algumas ânsias, aflições, características, que não é por ano, você pode dividir um pouco por ano, mas pode ter gente que nasceu mais jovem que você e ser da sua E tem uma característica de millennial. E qual que é a característica millennial? Né? Olha, eu acho que nessa série, essa coisa de que nos foi prometido muito e nós não temos nada. De buscar um sentido de vida, uma frustração. Tipo, eu me esforcei, eu trabalhei para alcançar o sucesso, essa meritocracia, mas eu não tive... Eu estou me sentindo vazio. Isso é uma questão millennial. E assim, a geração anterior dos pais era essa geração da estabilidade. Então, você vê que os pais falam, tem que trabalhar duro, você tem que trabalhar duro. Todo mundo que é da geração mais velha nessa série fala muito nessa coisa de, não, se você trabalhar duro, você vai ser recompensado e tal. E eles acreditaram nisso, trabalharam duro e não ganharam. Porque a economia ficou ruim, porque a economia americana tá ruim, né? Entendi. E também, além da meritocracia, né? Que mostra que não adianta você trabalhar tanto, mas, tipo, de um lado tem a personagem da Ali Wong, do outro lado o personagem do Steven. São dois personagens que trabalham tanto, só que eles estão em espectros sociais, socioeconômicos totalmente distintos. Então, eu acho que desconstrói um pouco esse mito da meritocracia e, ao mesmo tempo, eu acho que toca um pouco naquela coisa que foi muito forte para mim, para além da questão imigrante e tal, que é e contra o discurso da positividade tóxica. Sim. Que é aquela coisa good vibes, Sim. que você tem que pensar positivo e você tem que, tipo, raiva é um sentimento tóxico. Ou seja, tudo que é um sentimento anti-coreano. E para além disso, né, eu acho que é muito sintomático como que os personagens a protagonista que tem ascendência... Ela é chinesa ou isso não deixa claro se ela... Acho que é taiwanesa. Acho que ela é chinesa. Eu sei que Ela fala que vai pra China uma vez. Ela foi pra China uma vez, eu acho. Eu acho que a Ali Wong, ela é, tipo... filha de vietnamita com, talvez, coreano, eu não sei muito bem. Não, acho que ela tem mais... ou Taiwan ou China, ou Hong Kong, alguma coisa mais assim. Mas são, tipo, é diferente o modo como é que ela e o Steven, o personagem do Steven, lida com isso. E com o marido dela. O marido dela nipo-estadunidense, filho de uma pseudo... artista. Aquela artista que faz as bolinhas... Qual é o nome dela? Yaoi Kusama. Ela é muito, tipo, uma pseudo Yaoi Kusama. Aí vocês estão num outro aspecto artista. Você tem que traduzir pra mim. É Romero Brito, é isso? É nessa pegada, famosa pra caramba. Não é Romero Brito, mas Romero Brito? ela é muito boa, mas... a personagem dela foi claramente inspirada pra ser, tipo, uma pseudo Yaoi Kusama. E uma arte muito clean, muito, minimalista, tipo, asséptica. O ambiente muito, tipo... Você percebe o lugar onde eles vendem as cadeiras, assim, que é, tipo, uma coisa muito branca. Muito, até mesmo, opressora. Uma coisa que, tipo, você não tem como infectar aquele ambiente. Então, antes da gente aprofundar, assim, vamos fazer um breve resumo do que foi a história pra quem ainda não assistiu. Basicamente, é uma história de... Tem dois personagens? Ou vocês acrescentariam mais algum outro? Acho que de principal... dois. Dois? Tá. Bom, já discordo um pouco, mas a maioria falou dois, então vamos ficar em dois, tá? Fica em dois personagens, que é o Steven Yeun e a Ali Wong, que eles têm uma briga de trânsito, e aí eles não param por aí, essa briga de trânsito vai indo até levar... naquelas coisas meio filmes, não, séries coreanas, onde você nem imagina, porque fica um provocando daquele revanchismo, né? Basicamente é sobre isso? Ou o que vocês acrescentariam na história? O trailer é esse. Esse é o trailer, exato. O problema é que, tipo... É isso, só que é um conflito que vai crescendo e vai escalonando pra muito além do que você espera de uma simples briga de trânsito. E aí o resumo é: a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. É isso. Praticamente que a treta, até na vida real, pra ela acontecer naquele nível que eles tretaram, não foi esse acontecimento. Foi uma bagagem de várias coisas que já estavam segurando. E aí um descontou no outro. E aí estourou, e aí desencadeou em outras várias coisas. A vingança nunca é plena, é Fernando Pessoa ou Seu Madruga? Eu sempre confundo. Seu Madruga. É Seu Madruga? Então, não sei, o Fernando Pessoa falou isso primeiro? É Seu Madruga, né? Então tá bom. Na ousa, eu não morri de dúvidas reais aqui. Não, mas poderia ser Fernando Pessoa, mas poderia. Tá.
Então, basicamente, a história é essa. Por que quem não assistiu... Aliás, para quem vocês recomendariam? Vocês recomendariam para qualquer pessoa? Recomendariam para um branco? Recomendaria para algum filho de imigrante? Recomendaria para quem gosta de que tipo de série? Se você gostou dessa série ou desse filme, eu acho que você pode gostar dessa. Dá para fazer um paralelo assim? Tá. Quem gostou de... Quem não gostou de tudo, de todos, sei lá... Tudo vai bem. gostar de Beef? São coisas parecidas? Não vai gostar. Não vai gostar? Não vai. Quem não gostou, não vai Não gostar? vai entender, vai ficar... "Ei, esse filme nem é tão bom, por que ganhou o Oscar?" Não, mas eu acho que o tudo, todo lugar... Eu, por exemplo, apesar de gostar e entender bastante a vivência imigrante que tem no filme, essa questão do multiverso pra mim é muito confusa. É too much, né? É, eu sou meio velho pra isso. É. E treta não tem nada disso. É o contrário, na verdade. Então, o que me bem incomodaria, linear. se eu pudesse mudar um pouco o tudo e todo lugar lá, em qualquer momento, era essa questão da fantasia. Até porque eu já não gosto muito quando viaja demais. De sci-fi. Já não é... Então, assim, tem uma ótima trama familiar, mas isso daí é o que me incomoda. Bife já não tem pouco disso, não? Já é um pouco mais clean nesse sentido de... É só assistir, você não precisa ficar viajando ou filosofando demais. Então você gostou De qual? de Beef? Bife. Eu gostei dos dois. Até o Tudo, Todo e Todos, né? Eu gostei. Mas, assim, isso me cansava um pouco, sabe? É cansativo. Dizem que é a mente da pessoa TDAH, né? O filme. Ah, Diz que é? cansa. Que Quem o- tem TDAH tem essa... os Daniels tem. Um dos Daniels tem. Ah. Os diretores. Então, ele, sem querer, ele transmitiu isso. Dizem, é a lenda de Hollywood lá, que interpretaram depois, né? Que ele lançou o filme. Que dá essa sensação, essa estafa. Tipo, é cansativo mesmo ver o filme. Muito. Porque você tem uma coisa, aí depois tem ali. Aí não, tem ali, né? Mas Bife Mudando. não tem esse ritmo, não? Não. Eu Mas achei é um pouco alucinante. intenso. É uma coisa que você assiste e não consegue dormir, assim. Não é uma coisa pra você assistir antes de dormir. Pra relaxar. Porque você fica agitado, você fica, tipo... Suscita uma adrenalina, assim. Você fica querendo ver... Eu me como senti é que vai se fisicamente desdobrar. mal assistindo. Treta. Treta. Então, qual que é o melhor momento do dia pra assistir? É pegar... É maratona no final de semana? Almocinho pra Almoço. mim. Almocinho. A Almoço? série do almoço, é celular aqui. Assiste durante o almoço e aí acabou o almoço, para, porque se eu assistir demais é muita energia negativa pra mim, é isso? Não, dá pra maratonar também. É, eu faria como eu fiz. Maratonei num sábado assim, comecei depois do almoço e fui até o final. Não dá pra parar, dá? Aí eu- Não dá. Então, eu não Não consegui. dá, é Primeiro bem isso. difícil. E segundo, que aí você passar mal de uma vez só. Você não Não é, então. tá ligado? Pois é, depois que eu, Tá. assim, eu falei, vou assistir, eu assisti tudo de uma vez também. Eu não fiquei com essa sensação de passar mal, de tanta Ah, é? negatividade. Você ficou também, Gui? Pô, as pessoas são horríveis. As pessoas são aquilo, gente. É a realidade, gente. É só Não. mais um dia comum. Você não ficou também, né? Não tem muito disso, não. Acho que é normal ter raiva, não daquele jeito. Eu sei que daquele jeito ali é demais, mas... Mas eu acho que é uma coisa que deixa a gente agitado. Tá. Que deixa você, tipo, uau! Tanto que eu fiquei, tipo, muito doida pra conversar com alguém logo que eu vi, assim. Tipo, quase ninguém tinha terminado ainda. Eu fiquei... Mas assim, você queria conversar, aquela sensação de você assistir um filme, uma série e querer conversar com alguém, aí você às vezes tem que pensar num perfil de uma pessoa mais cinéfila, que gosta de conversar de filmes no geral, ou pessoas que você acha que a história vai conversar mais. Você queria conversar com quem? Tipo, alguém que é geek, que gosta de séries no geral, ou alguém que você acha que vai ter as mesmas impressões que eu acho que eu tive? Eu queria conversar com algum amigo que fosse amarelo também. Tá. Pra entender o que ele achou, assim, e conversar sobre isso, assim. Seu namorado Trocar assistiu? ideia. Hã? Seu namorado assistiu? Ele assistiu. Ele gostou? Ele gostou. E deu pra ter várias conversas, assim? Pior que não, acho que eu meio que esgotei também. Com tanta gente antes Tá. sobre isso, a gente acabou não conversando tanto sobre, mas eu conversei com muitas pessoas. Ah, é? sobre isso. Porque eu lembro que você fez quase que um Indica falando da série, então imagino que provavelmente as pessoas mandaram comentários. E a maioria eram pessoas que se identificavam com a história pelas questões de raiva, ou você acha pela questão de representatividade? Eu acho que teve uma pessoa que assistiu, uma amiga minha, que é a Bárbara Brisa, ela assistiu. E ela pesquisa, né, cultura coreana, ela é super sensível, apesar de não ser uma pessoa coreana. Ela é mais muito coreana que muita sensível. gente. Ela sabe mais algumas coisas mais que a gente até. Mas ela conseguiu identificar muitas coisas que eu peguei também. E a gente ficou conversando muito sobre isso. Tá. E você que conversou com alguém sobre a série? Não.
Não, eu tô aqui a primeira vez, tô assim, tremendo aqui, já querendo mandar spoiler, querendo honra, falar nossa. com vocês. A Ana também é a primeira vez que tá conversando, Também. assim. Mas você chegou a anunciar que tava começando a assistir a série, não? Se eu anunciei? Nas suas redes sociais, eu digo. Acho que não. Não? Você não chegou a não. comentar. Tá. Então você também não Só no chegou... meu círculo íntimo. Mas você chegou a conversar já sobre Beef? Só o comecinho. Só o comecinho. Porque- Eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar sobre as coisas que eu vejo, leio. Eu tava muito doida pra conversar sobre Helena foi Hunt com alguém, mas eu não tô achando ninguém que leu Helena Você acabou foi muito Hunt. rápido. Eu li, mas eu não, Eu li, tipo, não tenho sei nada lá, a em uma das acrescentar. semanas, umas 2.000 páginas da cronologia napolitana. Inclusive, eles falam... Eu lembrei de Bife, que eles falaram Península Mentality, sobre italianos. Que os italianos têm mentalidade de península. E o livro que eu li era da tetralogia napolitana, que passa em Nápoles, na Itália, assim. Que é periferia, assim, e tal. E aí eu fiquei, nossa, é isso aí mesmo. Península, mentalidade de península. Muito bom. É aqueles argumentos coreanos que não tem nada a ver, né? Eu acho que se você gostou... Mentalidade peninsular. Talvez não tenha nada a ver, mas se você gostou de Bife, você vai gostar da tetralogia napolitana de Helena Ferrante. Não vai, porque- A amiga genial. Porque é uma coisa que escalona, Sim, são né? várias tretas, né? Sim. Tipo, sim. Interessante. Só que são duas garotas. Tá. Tipo, Só que não são tem a ver com amigas. migração. É mais, tipo, com gente de um bairro fudido, assim. Várias confusões, assim. Tem vingança? Tem. Eu gosto de vingança. Tudo que a gente gosta. Tá. Tipo, não é exatamente vingança, mas é muita treta. Muita treta. Tem uma... não é por acaso que a gente tava falando do tudo, em todo, em qualquer lugar, em qualquer momento. Todos. Em relação ao Beef, porque não é coincidência, é a mesma produtora, a A24, né? E que também fez Minari, que é do Filmaço. Steven Yeun, que é um filme que também fala muito. Será que é uma produtora que enxergou que tá na moda falar de minorias, de representatividade e achou uma fórmula? Eu Ou acho é que eles sempre coincidência? falaram sobre minorias. Não, a produtora. Ah, a produtora. Então, dá pra falar que é o foco dela. Ou O que não? eu achei diferente de Bife das outras narrativas asiático-americanas que surgiram é que todas as outras que eu assisti asiático-americanas, elas focavam muito na questão de trauma intergeracional e família. Já Tá. Bife foi mais pra, tipo, relações com outras pessoas, além da família. Foi o que eu achei diferente, porque quase todos, aquele que tem aquela Aquafina, qual que é o nome? The Farewell, também é sobre família. Minari também é sobre família. Tudo, todos, família. O Isso é uma Crazy coisa- Rich Girls, lá, Crazy Rich Asian Girls lá, por Família. exemplo. Crazy Asian. É Até família. aquele filme de terror, O Mar, Rich não Asian. sei se você viu. Família. Família. É tudo muito sobre Mas sabe família. qual a diferença do trauma. Bife para todos esses outros que vocês comentaram? Ah, É que nesse do Bife, a gente se identificou mais porque ele fala mais sobre a geração Z e a próxima, que é a Millennium. Dos outros, falar da geração dos nossos pais, baby boomers e... Calma aí, é Z. Pera aí, Primeiro é eu- Z, depois é milênio? É o contrário, não? Pera, Millennium, confundi. Milênio, isso. Tá. Milênio e depois a A Z é o irmão do Steve Young. Ah, Exato. Tá, já entramos aí que pra mim ele é o terceiro personagem mais importante, e quase igual Pode crer. aos dois. e também fala sobre os diferentes migrantes lidando entre si. Não é só uma imigração, Tá. são vários. assim. Os que são bem-sucedidos, os que chegaram antes. Asiáticos interagindo entre si. Outras comunidades, assim, tipo, interagindo. E tem dois lados, né? O do Steve é a família que, de fato, o filho carregou a bagagem da família imigrante e sofreu o impacto de uma família imigrante, não foi favorecido. E do outro lado, de uma outra casta que foi favorecida, Mas de classe de a artistas. Lee Wong tem os seus conflitos familiares. Aqui mostra mais assim, É o do lado do marido, né? Não, do pai. Do pai. É. Bom, depois a gente entra na segunda isso é parte. errado. Eu pesquisei aqui o pai dela, porque acho que a personagem e a Lee Wong são bem parecidos. Então, o pai da personagem é chinês e a mãe é vietnamita. Tá. Mas Que nem a Lee Wong. a vida real dela é assim também. Não, acho que ela ajudou a construir o personagem. Tá. Assim como o Steve Young, a gente também entra nisso. E vocês assistiram outro filme da Lee Wong com o Randall Park, aquele que é uma comédia romântica? Assisti. Assisti. Meu Eterno Talvez. Meu Eterno Isso, Talvez. muito legal. Quem gostou desse filme, você recomenda assistir Treta? Não. É Quer diferente. dizer, eu acho que dá pra ser uma pessoa ser eclética. Eu gostei dos dois. Acho que... Não, assim, mas assim, obviamente, uma é comédia romântica, esse aqui é um filme mais drama, mais pesado. Mas acho que o Meu Eterno Talvez a gente não gosta só porque é uma boa comédia romântica. Acho que a gente tem o mesmo sentimento de me identificar com algumas coisas, não? Acho que é muito mais pela comédia romântica, acho. Ah, é?
Eu achei bem diferente. Esse assim, filme tem uma cena muito engraçada do Keanu Reeves, vocês lembram? Nossa, sensacional. Que ele aparece como Keanu Reeves. Quando ele aparece... É meio babaca, né? Assim. Mas não, entendi. Porque o Keanu Reeves não é conhecido por ser um famoso babaca. Mas ele faz papel de um famoso babaca, só que é o próprio Keanu Reeves, né? A gente pode entrar na parte com spoiler? Vamos então, assim... Porque a gente tá vamos... fazendo conexão com outras obras. Eu tenho um comentário que eu tô juntando, assim, com o tempo. Então... Vamos só fazer... Cada um faz assim, vocês três, cada um faz uma breve recomendação para quem tem que assistir e com que espírito você assista. Tipo, até... Fala o grau de expectativa que você pode criar e o porquê que você assistiria ou não. Porquê que você tem que assistir ou não. Então, quem quer começar? Começa você aqui, vamos lá. Fechou. Eu recomendo, não especificamente só para quem é da comunidade amarela, porque, de novo, é a primeira vez que eu vejo uma produção onde temos personagens que a gente se identifica, mas a história em si, para quem gosta de uma trama que prende atenção, que envolve a questão sobre briga de classe, de espaços diferentes para criações diferentes, isso independente do seu gênero, classe ou raça, sabe? É incrível. E falando da minha parte, que eu trabalho na área do audiovisual, é assim, é um roteiro e uma direção em geral, assim, fantástico. E o cast não precisa nem falar, né? O elenco como todo. Tem muitos atores, inclusive que são asiáticos que eu não conhecia, tá ligado? Que, mano, foi assim, porrada. É bom demais. Então, eu não recomendo pra quem não gosta de temáticas um pouco mais... pesadas que envolve treta, né? O próprio nome diz, né? Ele envolve sobre a sujeira do que é o ser humano e a sociedade. E independente de qual país e qual a sua origem, a treta tá em todo lugar, a sujeira tá em todo lugar. Então, temática pesada assim, se você não gosta muito, não recomendo. Mas se você é uma pessoa que curte um drama, uma parada que é mais real, fala sobre vida real, temáticas que são mais abrangentes, eu super recomendo assistir treta. Pra todo mundo que gosta dessa temática. Ing, quer dar sua recomendação? Bom, se você gosta muito de plot twist e coisas que te deixam agitado e fervoroso de querer comentar, compartilhar, porque eu acho que Beef dá essa vontade, assim, de você compartilhar, comentar com as pessoas. Eu acho que você deveria assistir Beef. Beef é muito bom, eu gostei bastante. E, como você disse, né, eu acho que Beef é uma coisa que pessoas mais sensíveis não dão conta, assim, de assistir, assim. Porque é uma coisa... Eu acho que as pessoas vão acabar se sentindo um pouco cansadas. Porque eu acho que é uma coisa que deve ser assistida em maratona. Pra você conseguir pegar esse ritmo e sentir todos os sentimentos envolvidos, assim, que isso suscita na gente. Legal. E Ana, sua recomendação ou não recomendação e grau de expectativa para assistir? Eu acho que é uma dramédia. Eu acho que você tem que esperar que seja uma dramédia, que vai ter momentos muito engraçados, mas não, tipo, um humor físico engraçado. É tipo assim, nossa, que situação absurda, não acredito. Assim, acho que vai ser o sentimento que você mais vai sentir esse não acredito que chegou a esse ponto. Eu acho que é forte. As pessoas são ruins, elas são horríveis. Se você gosta de tramar bonitinho, que as pessoas são, sabe, assim, românticas e totalmente reais, muitas vezes, não assiste, só porque tem pessoas asiáticas, eu acho. Essa é uma recomendação forte. Se você for branco, eu acho que dá pra assistir, que nem o Alex e a Ing falaram. Acho que você vai curtir também, também enquanto esses aspectos que eles também mencionaram. Mas se você for amarelo, eu acho que você vai entender muita coisa que seus amigos brancos não vão entender, sabe? Eu acho que tem coisas muito específicas. Eu acho que o que torna a série especial mesmo é essa herança do roteirista, diretor mesmo. E eu acho que é muito único. Não dá pra conversar sobre a série sem isso, sabe? Tem coisas que só a gente vai entender porque a gente é coreano. Eu acho que eu posso fazer, então, a recomendação pra quem gostou de Parasita. Acho que Parasita, o filme, né? Quem não é coreano, assistiu, gostou, entendeu? Mas quem é coreano... pega algumas camadas a mais, né? E que aí deixa melhor ainda. E tem o ódio de classe muito... Acho que dá pra fazer um bom paralelo com o Parasita, talvez, Esse né? foi um ótimo paralelo. Tem mais a ver com o Parasita mesmo do que os outros. Tudo no mesmo lugar mesmo. Que é uma série só bem coreana, não tanto falando de imigração e tal, mas acho que conversa mais. Até porque Parasita, pra alguém que não é coreano, não tem nada que você olhe assim, tipo, não consiga entender tão bem, né? Se você for coreano, você pega mais as entrelinhas, né? As teorias da comunicação lá, os sinais, mas dá pra assistir numa boa, né? Então a gente encerra aqui. Você que não assistiu Treta, pode parar por aqui, marca qual que é o minuto,
Tchau, nos encontramos depois que você assistir Treta, tá bom? Pronto, o cara foi embora, agora podemos falar. Tirar a blusa agora. Ou se ele não se incomoda com spoiler, ele tá ali ainda. Olha só, ele tá ouvindo ainda. Não assistiu, mas ainda tá ouvindo. Ó, Morre no final. Ó, tô avisando de novo. Você que não assistiu, por favor, desligue agora, vá assistir. E se você fala assim, eu não ligo pra spoiler, quero ouvir já, pra saber se realmente vale, ok. Você está aqui por sua conta e risco, tá bom? Que bom que você ficou. O que você queria falar, Ingrid? Você lembra? Eu não- Você quer que puxe um gancho ou você já quer soltar Eu quero direto? puxar o gancho de comparação entre outros filmes, assim, Tá. outras produções. Vocês já viram Burning? Aham. Com o Steven Yeun também. O Burning, então... É com o Yu Ain, né? Aham. Tanto o Steven em Burning, em Minari, em Beef, ele sempre acaba com coisa atacando fogo. É. Ele sempre taca fogo nas coisas. No Walking Dead, não? Sem Hã? querer. O Walking Dead, ele não acabou Não, assim? não. Ele tava perto de uma fogueira. O Walking Dead? Quando estourou a Eu cabeça fico me dele. perguntando se ele é piromaníaco, assim, porque ele sempre tem uma cena com uma coisa pegando Nossa, fogo. interessante. Em Minari, ele encontra a casa pegando fogo também. Em Burning, ele taca fogo nas coisas. Mas eu acho que o fogo tem alguma coisa meio, tipo, nessas 3 histórias, né? Meio subconsciente destrutivo, Sim. não sei. Eu notei isso e eu fiquei, tipo... Você notou isso logo que na cena que a casa dos assim pais... quando apareceu a cena dele voltando pra casa e a casa pegando fogo, eu pensei, puta que pariu, Minari. E vocês sabiam que foi cagada dele, assim que pegou fogo? Ou vocês ficaram do meio do... Tipo, pensando que alguém botou fogo? Meio, tipo, eu acho que a Amy tá muito de boa pra fazer isso. Eu Aham. acho que não foi isso. E vocês acharam que foi aquele o Eu cara da achei que foi igreja? o primo dele. Não, achei que foi o Isaac, o Eu achei primo. que foi mais o primo. Ah, o dele, Isaac. porque ele saiu da... Eu achei que Entendi. ele tivesse saído da prisão e fez isso pra se vingar, sabe? Eu não achei que fosse a Amy, não. E você, Tanto que Kim? ele saiu, né, na verdade. Tipo, É. nesse episódio ele já tinha Aham. saído. Mas, no fim, eu acho que nem foi ele, né? Foi só a cagada do Steven mesmo. É que não sei se vocês repararam, eu adoro achar easter egg nos bagulhos. E não era easter egg, ele jogou, tipo Jequiti na tela. Os cabos mal conectados lá. Ah, é? Várias vezes. Certo. E você olhava aquele monte de folha, terra, assim, e o cabo meu... Ah, era isso? Era isso. Gente, eu não entendi essa cena. Repete tantas vezes. Eu parei e fiquei Você, olhando. que porcaria é essa? Você dá Que pausa e tá isso? tudo escuro, você Aumentei o não entende. contraste e falei, que Mas aí, quando veio o desenrolar do negócio, eu lembrei daquele que ficou Eu, pipocando não- na eu nem, cabeça. eu nem lembro dessa Eu cena que você também não peguei, comentou. não. Nossa, A não, pessoa dá repete visual, várias ele vezes. Eu acho que... A cena nos galhos, assim, é isso? Isso. Era os cabos Várias que vezes ele não repete. conectou direto. Aí Entendi. Ele tá, Pegou tipo, fogo. dirigindo, aí ele pensa, pensa naquilo. Aqui pra mim era óbvio que ia ser cagada dele. Assim, pra mim, a Somente é de desconstrução... titânio. Não, é que a desconstrução do personagem começa quando ele joga fora a carta do irmão Sim, pro verdade. negócio. Aí pra mim já veio assim, acabou, assim. Esse Ladeira cara É um esse cara ruim. Já era. Esse cara tem um karma já, Sim, assim. Ele sim. vai atrair tudo. Pra mim já ficou tudo, assim, focado, assim, vai dar errado esse filme. Ele não vai ser feliz. Entendeu? Era meio que isso. Acho que quando ele começou a querer dar golpe na igreja, assim... É que não foi bem um golpe, né? Mas- Ele usou o nome porque ele ia acabar entregando uma obra. Acho que por isso que ele até se permite a fazer isso. Porque ele vai entregar a obra. É quase que o começo de uma pirâmide, né? Mas eu vou pegar e depois. Não, eu não entendi direito esse esquema de pirâmide que ele fez, na verdade. Eu fiquei me perguntando, ele pegou empréstimo no nome da igreja? Tipo, a igreja. É como se assim, a igreja tivesse dinheiro pra fazer a reforma, só que ele finge que a igreja não tem. Então ele pega o empréstimo pra ele. E aí a igreja vai pagando a reforma e vai girando, entendeu? Mas... Uma hora vai pagou dar errado. empréstimo? Oi? Com dinheiro filipino dentro dos negócios De arroz. De arroz. Em cash. Lembra que o primo pega um Monte de panela de arroz. E tem dinheiro dentro, que é aham. dos filipinos. Ele fica, putz, meus filipinos vão me matar, vão me matar. No final das contas, assim, no final das contas tem que pegar mais dinheiro pra ir tapando. E aí ele pegou, aproveitou que o primo tava lá preso e pronto, é esse dinheiro aqui que vai agora vai. Essa parte que me deixou confusa, eu não entendi direito. Na verdade, tinha mais pirâmide, foi lavagem de dinheiro isso daí, né? Tipo, ele pegou empréstimo com o intuito de, isso daqui vai pagar a obra da igreja, só que ele tava usando isso pra repor o dinheiro lá que perdeu e pagar a casa pros pais deles. né? Ing, você não cresceu no meio da comunidade coreana. Então, eu acredito que você não cresceu dentro de uma igreja coreana. As cenas da igreja faziam sentido pra você ou não? Pra mim, eu acho que pra nós, assim, que crescemos aqui no meio da comunidade, acho que a parte que você mais pode falar assim, nossa, acho que isso é muito vida de Coreia do imigrante, é só a parte das igrejas, não? Acho que acho que todo mundo que eu falo coreano, assim, todo mundo se emocionou nessa parte e fala dessa parte. E a única parte que eu chorei foi essa. Quando o Steven Yeun chora? É.
Não sei Nossa, se vocês forte. sabem a história por trás, né? Meio que já tinha isso, o Steven achou que ia ser uma cena meio fácil, né? Porque, pô, eu também cresci no meio dessa igreja, mas a cena não tava meio que rolando direito. E aí ele pede pra pausar, assim, pra entender por que não tava rolando. Aí ele lembrou da vivência dele na igreja que era necessário meio que o pessoal continuar cantando, porque acho que no roteiro original, tipo, o pessoal tá cantando e ele começa a chorar, meio que para, assim, o negócio, mas falou, não, acho que o pessoal tem que continuar cantando porque acho que as pessoas se sentem mais à vontade pra soltar o choro, porque você não é o centro das... Tá todo mundo chorando junto, todo mundo fazendo alguma coisa junto, e aí entra no embalo. Aí rolou essa cena, e aí quando acho que a Ali Yong, porque ela não participa dessa cena, ela assistiu, ela deu muita risada, tipo, meu, você que tá chorando dessa forma? Ela não falava com a realidade dela. Aquele choro dele é um choro que, nossa, a gente não, pelo menos eu, já vi muitas vezes na igreja. É um choro que quase de alguém que não sabe chorar, porque não tá acostumado a chorar e precisa de um empurrão, assim, né, psicológico, espiritual, um gatilho para conseguir soltar o choro, né? Eu ouvi falar que, assim, a série é longa, né? Tem 10 episódios. Muita gente critica, fala que podia ter 7, enfim. Tem um pouco de barriga, né? Assim, você fica assim, Mas no 6, final, vocês não acham? Mas no final... Principalmente. Aí, tipo, pro público ocidental, não asiático, o que eles mais acharam que era barriga, assim, o que você tiraria? A parte da igreja. E pro asiático, assim, coreano, não, essa parte é muito o mais importante, simbólico. entendeu? Mas que falou comigo. O campeonato de basquete, e pra você ter uma ideia, Nossa. a gente tem campeonato de futebol entre igrejas. E o que tem de briga no campeonato de futebol entre igrejas, assim, quando eu vejo, falou assim, a gente tem campeonato de basquete. Aí o Steven dá uma risadinha assim, vocês jogam basquete? Aí o cara fala assim, a gente é bem competitivo. Você vai, nossa, vai ter briga, com certeza vai ter briga no jogo. Fonte de fofoca, né? Essa série, ela aborda muito bem a questão da competitividade dentro da comunidade, né? Achei interessante isso. Um estereótipo que aparece também, na Coreia, as pessoas falam assim, qual que é o seu perfil de namorado que você gosta? Aí tem um perfil que eles chamam de Opa Kyoe, que é o opa da igreja. Que é muito o cara que é o... Como é que ele chama? Eu esqueci o nome dele. O cara que... Edwin. Que é o cara o líder de louvor. Né? Que é como se fosse o opa perfeito, o cara correto. Esse cara nunca vai me trair, nunca vai fazer nada de mal, porque ele é o cara da igreja. Então, ele também tem um pouco disso. Ele mostra, assim, esses estereótipos dentro que... Eu gosto muito da decadência desse personagem. Nossa, eu fico muito deliciada com a decadência deles. Ele nem fez nada pra odiar ele, mas verdade. eu fiquei, nossa. Você não achava que a menina tava meio errada, a mulher dele, grávida e dando muita bola pro ex-namorado? Mas ela tinha muito afeto por ele, né? Ela eu acho falou que foi assim, uma coisa meio masculinidade tóxica, assim. O cara sentir que tá perdendo território, e o território quer dizer até a namorada dele, assim. Eu acho que ele quis... Você conseguiu ver uma masculinidade tóxica no Edwin? Em que parte, mais ou menos, assim? Eu acho que na parte que ele fica sempre mandando umas indiretinhas, assim, tipo, olha como eu estou melhor que você, estou com a sua mulher e tal. E você, isso pro Steven Yeun. Você aí. Eu senti um pouco isso, assim. Entendi. E, falando da cena da igreja também, o que me remeteu, por eu ter crescido fora da comunidade, fora da igreja, pra mim o que me remeteu foi uma cena do Manual de Presidiário, que acho que é da mesma produtora do Reply, em 1988, que tem uma cena que eles têm uma igreja dentro da prisão, e é o lugar onde você pode chorar à vontade. E é justamente, é o lugar que eles até aconselham, se você quiser chorar, se extravasar e tal, ou gritar, o momento é aqui, assim. Pra mim, assim, o que fala muito é quando ele chora, aí chega alguém, põe a mão nos ombros dele pra orar, e aí depois, quando termina o culto, o jeito que a ex-namorada fala com ele, do tipo assim, você vai voltar, né? É como se o choro fosse do tipo assim, ganhamos mais um cliente, né? É tipo, ele se emocionou e agora ele vai voltar. Porque nas igrejas é isso. Putz, o cara veio na nossa igreja, ele chorou, ganhamos. Ele encontrou Deus, aqui ele já é dos nossos, assim. Ele tocou o ombro dele. Já cria essa expectativa. Tanto que o Steven fala assim, ele justifica porque chorou, né? Ele fala assim, acho que era uma coisa meio que tava precisando de um momento para chorar, né? Acho que era durante muito tempo, até hoje, assim, é um dos papéis que a nossa igreja faz, porque nossa comunidade não foi atrás de terapia, não foi atrás de conversas, não foi... Era a forma de extravasar, né? É uma das formas de extravasar a raiva.
e outra é sair atropelando, brigando no trânsito, né? A Ing falou sobre a derrocada desse personagem, assim. E eu acho muito legal como o roteirista... Eu lembrei o nome dele, que aquela hora eu não tava lembrando. É Lee Sung-jin. Né? Ele é nascido na Coreia mesmo, mas radical americano. Como ele sempre leva para um outro lado. Eu nunca ia imaginar que esse personagem ia, cair e aí se sentir inferior ao personagem do Danny, que é o Steven Yeun. Vocês torciam mais pela derrota desse cara ou do marido da Ali Wong? O marido da Leon também Eu odeio o marido da Leon. Não é um cara que você torce também, mas esse cara precisa se ferrar um pouco? Por quê? Eu odeio ele. Nossa, eu odeio ele. Desde o primeiro minuto que ele apareceu, eu odeio ele. Mas ele não fez nada. Ele já Ele não fez nada, ele só existia. Ele só existia. Nossa, eu odeio ele. Eu sou desse time também. Eu acho que ele é horrível igual os outros, mas ele fez menos coisas horríveis. Eu torço mais pelo primo do David Young do que por ele. Eu gostei muito desse primo. Do quê? Eu torço mais pelo Isaac do que pelo marido da Ali Wong. É verdade, acho que ele seria um anti-herói que você dá uma torcidinha, assim, porque os esquemas dele. Ele é um cara escroto, assim. Eu digo tanto o personagem quanto as polêmicas que ele se envolveu na vida real. Pra quem não sabe, né? Não sei se a gente deveria até ter falado antes, na questão antes do spoiler, da questão do cancelamento que teve em cima do David Cho. David Cho, pra quem não se lembra, é aquele cara que faz grafite, que ficou milionário porque ele vendeu uma obra pro Mark Zuckerberg em troca de ações do Facebook. Ele, se eu não me engano, ele pintou lá o Facebook por $65 mil. E o Zuckerberg falou, você quer $65 mil ou você quer tipo 1% do Facebook? Que não era, no começo não era nada, acho que nem tinha ações, na verdade. Ele topou pelas ações, pelo espírito que ele tem de aposta, ele fala, né, que ele gosta desse negócio de espírito de aposta, ficou milionário, acho que até hoje a família dele não sabe por que ele tem dinheiro, porque ele tem um vídeo muito legal no Instagram dele, onde os pais dele estão assistindo Beef. Né? Ele mostra assim pros pais assistindo Beef, e os pais do tipo, dá pra perceber que tá do tipo, trabalho de escola do meu filho, assim, tá assistindo meio que nessa pegada. E os episódios, os nomes são obras de arte dele, né? Muito legal. Mas qual que é a ordem? Tipo, ele fez as obras pro filme, não é que são quadros que já existiam, né? Não sei. Eu sei que são obras dele. Tava na cara que era obra dele, né? Nesse, tipo, ele é um bom, você chegou a ver a arte dele? Já conheci. A arte dele? Você conhece por causa do Beef. Mas assim, eu nunca mergulhei muito do quem é o David Cho, só que eu conheci ele por causa como eu fiz gastronomia, ele é muito relacionado com o Anthony Bourdain, com ele tá no com o David Chang, tá ligado? Ele tá no Ugly Delicious? Tá, ele aparece no episódio. Ele tava lá com o Steven, inclusive, no Ugly Delicious. É verdade. Eles estavam de rolê, assim. Tem um dos episódios que é o David Chang com o Steve Yeun e o David Cho fazendo Korean Barbecue lá. E aí o David Chang até fala pro Steve, você é o primeiro amarelo a pegar uma branca na televisão. Tipo, ele faz um comentário desses assim. Você sabe como você é um herói, né? Por exemplo, ele faz um comentário desse. Foi ele que fez o comentário? Foi o David Chang. Aliás, eu não sei. Acho que foi ele. Eu acho que foi o David Chang. Eu lembro que eu assisti essa parte e eu vi com o meu namorado e virei pro meu namorado e falei, nossa, que comentário escroto. Que cara escroto. Foi o... você, na hora, pra mim, falou assim, é verdade, esse cara é um herói. Assim. Só mas eu associei que era o mesmo cara. O David Cho, ele entrou numa polêmica. Na verdade, essa polêmica é antiga. Acho que em 2013 ou 2014, ele participou de um podcast da Asia Akira, que é uma atriz de filmes adultos. E lá ele conta como ele assediou uma massagista, né, nesse podcast. E da própria entrevista, a Roche fala assim, como você tá falando que você é um estuprador, você é um assediador. E ele fala, podemos dizer assim e tal. E aí acaba esse podcast. E na época mesmo, ele já sofreu um primeiro cancelamento por conta disso. É que o David Cho, quem conhecia na época, o pessoal só conhecia como o cara que fez o grafite do Facebook, é hoje amigo do David Chang, etc, né? E aí depois, quando teve essa polêmica em cima naquela época, ele falou assim, gente, tava num podcast, nem tudo que eu falei lá é verdade. Como se isso também amenizasse, né? Do tipo, ele tá lá, então precisa contar uma história dessas pra você. Ele deve ter pensado, tô num podcast de uma atriz pornô, então acho que eu vou mostrar que eu também sei jogar sujo. Acho que ele deve ter... De novo, nada justifica, né? E aí... Como a série ficou muito popular, porque essa série chegou a ficar em primeiro lugar no Netflix Mundial durante um tempo e nos top 10 durante um bom tempo. Mas aí popularizou, foi, esse cara aqui, ele é um cara escroto, como é que ele tá participando aí? Ele tá fazendo o papel dele. E acho que é o primeiro
vez que ele trabalha de ator. Até então, acho que ele nunca tinha feito nada como ator. Sempre como... Ou talvez o podcast ele tenha sido um ator também, talvez. Né? Mas é a primeira vez que ele faz um trabalho como ator, e aí, então, o pessoal caiu em cima falando que essa série deveria ser cancelada. Cobraram muito o posicionamento da Ali Wong, do Steve Yeun, do diretor, e não se teve um posicionamento. Até onde eu sei, vocês chegaram a ver? Não, aqui eles demoraram muito. Demoraram. Mas depois eles se posicionaram todos juntos, falaram que não apoiavam, que achavam ruim. Não apoiava o quê? É padrão, assim. Não apoiava a atitude do David Cho. Mas eles sabiam. Eu acho que eles sabiam, mas não dava importância. Eles chegaram a falar que não sabiam, ou eles falaram algo do tipo assim, ele se arrependeu já tá pago o que ele fez? Acho que eles não... Foi bem breve, né? Foi bem protocolar, assim, né? Bem assessoria de imprensa. E coincidentemente ou não, depois disso a série nunca mais esteve nos primeiros lugares, né? Porque justamente eu acho que o público-alvo que gosta dessa série é um público-alvo que não apoiaria esse cara. O David Cho? Eu acho que... Você não acha que, pelo contrário, acho que por talvez ter atores amarelos e tal, seria algo do tipo assim, vamos defender ele porque ele é dos nossos, vamos passar um pano do tipo... Não, eu acho que... Até porque o debate asiático-americano tá bem pra frente do que... Bem progressista. Bem mais progressista. Então, é uma fala que eu acho que mesmo sendo em 2014, ele já era um cara marmanjo velho. Assim. Não, lógico. Eu acho que é diferente de pegar aqueles casos de, tipo, de netizens da Coreia que pegam, tipo, eu acho que era aquela série de bullying, aquele dorama de bullying. O The Glory? Não, The Glory. Eu acho que era The Glory. Eu acho que tinha um... Eu não sei se era diretor, se era ator. Não sei direito em que era, mas parecia que ele fez bullying quando ele era, tipo, adolescente. Na verdade, teve uma onda de vários atores que estavam começando a ser cancelados por causa disso. E eu, particularmente, cara, eu acho que esse tipo de denúncia... Ok, que o bullying na Coreia é bem diferente. Mas pelo que parecia, a história, pelo que eu li bem por alto... Não tô passando pano, só o que eu li. A partir disso, eu tive a opinião que o cara, ele parece que ele fez bullying porque fazia um bullying com a namorada dele e ele revidou. Tá. E a galera começou a falar como se fosse um bullying. Mas, ao mesmo tempo, é aquela coisa, né? Você é adolescente e você tá querendo culpar um ator de 40, 50 anos por causa que ele fez, tipo, vários anos atrás, quando ele era adolescente, nem maior de idade era. Agora, o David, eu acho que o cara já era marmanjo, já era 2014, já tinha muita pauta progressista em voga. Então, acho que não tem muita desculpa. Não deveriam ter chamado alguém tão polêmico pra ser ator. Eu acho que, assim, ele era meio edgelord, assim. Sabe o que é edgelord? Aquele cara que sempre fala coisas polêmicas. É o Léo Lins. Quem? Léo Lins, é comediante stand-up que faz os piores stand-ups que tem. Não sei. Entendeu? Eu sinto que é nessa pegada, porque assim, ele participa bastante do podcast do Joe Rogan, né? Sei. E eu já escutei uns episódios, eu achava interessante o que ele falava, sabe? Falando sobre o mundo da arte, do mundo das celebridades, da questão de como ele ganhou dinheiro e como ele construiu o marketing em cima dele. Só que você dá pra sentir na entonação, nas histórias que ele conta, que é uma parada que ele é bem reconhecido lá nos Estados Unidos, tá ligado? E ele é uma pegada meio Kanye West, assim, tá ligado? Gênio louco. Kanye West não medicado. Então, é uma parada que ele trabalha em cima de discursos muito fortes e muito polêmicos, né? Inclusive, eu tentei escutar o último que ele participou agora. Você não consegue escutar até o final o podcast dele. É tipo... Cada vez ele tá sendo mais fora da caixa. Tanto que você perguntou, o que você acha, Kim, dessa polêmica? Eu falei... Se isso for verdade, pra mim não me espantaria, não me assustaria. Julgando de fora, vendo... E o personagem dele né? Na série tem um pouco disso, né? Ele traz um pouco disso. Dá pra falar que ele é meio louco. Exato, parece que ele não tá interpretando, então, né? Mas sabe qual que é o bastidor desse? Que ele nunca tinha atuado? Falou, só seja você. David, só seja você. E ele fez. Esse é ele. Eu gosto do personagem dele. É muito bom o personagem dele. Eu odeio o personagem dele. Mas eu acho na série. O personagem é bom na série, no contexto da série, mas... Se eu conhecesse uma pessoa daquele jeito... não. É que, pra mim, ele é o típico malandro coreano. Do tipo, tem desculpa pra tudo. É isso, entendeu? Assim, pra mim, o melhor personagem, quem eu gosto, é o irmão mais novo do Steve Yeun. Você acha ele mais inocente, né? Porque eu acho que essa série tem um pouco assim, do tipo assim... Ela leva você a julgar quem é inocente e quem não é. Quem cometeu mais pecados. Inocente, você diz de inocência... Ah, tá. E é só... ele não fez nada de errado.
Ele não Por fez isso nada você de gosta errado. dele. Não, não. Vocês são time Amy ou Danny? Nenhum, os dois são horríveis. Não, mas se for pra escolher um. Os dois no inferno. Não, escolher um. Não, o Danny. Eu sou o time Danny. Danny? Danny? Porque a Amy não precisava daquilo. Ela estava numa posição já com... Sabe, a Amy pra mim é white people problem. O grande problema dela é vender minha empresa não por não sei quantos milhões. é isso, gente. O Daniel não. O quanto ele sofreu. Os pais perderam o hotel por causa de uma cagada do primo. Não, entendi. Mas até aí muita gente sofreu pior e não fez as escolhas que ele fez. Não, eu tô falando que... Mas comparando entre os dois. Entre a Amy e o Daniel. O problema da Amy, gente, não são problemas. E você, Alex? Eu não concordo. Com o quê? Eu não concordo que mais do Steve e da Amy ela não precisava porque ela tem grana. Aí que tá um estereótipo de quem nasceu em família de uma classe mais favorecida. E ela não foi, né? Ela que construiu a carreira dela. Isso Pra esse casamento. E ela, tipo, vivendo com crítica da sogra, um marido que faz porcaria nenhuma e tá tentando viver da arte que nem a mãe. E ela que tem que criar a imagem dela como uma profissional amarela mulher nos Estados Unidos. Mas o dela é muito fácil. É um divórcio no pé na bunda daquele cara. O dela é muito fácil resolver o problema. Mas aí que tá a questão, que é dos dois personagens, vocês perceberam até do choro do Steve na igreja, que a gente se identificou como coreano também. Que a gente não fala com terapeuta, a gente não fala com nossos pais, a gente não chora na frente das pessoas, tá ligado? A Amy foi pro terapeuta de casal. E mentiu. E o dos dois, os dois estão em um grito de querer desabafar. E não sei se vocês lembram da cena do finalzinho. É a primeira vez que eles desabafam e é um com o outro, tá ligado? Sobre o uso de substâncias tóxicas. Exato, sobre efeitos. Não conhecidas. A Amy faz uso de todos os aparatos pra, tipo, ter uma vida positiva, saudável, psicologicamente, mas, cara, ela não tá bem e ela não tem espaço pra conseguir Pra falar. vocalizar isso. Assim. Eu acho que, assim, eu gosto dos dois, mas se fosse pra pegar uma coisa politicamente, criticamente, eu gosto do Danny. Sou do time Danny. Mas quem me pegou mais foi a Amy. Eu acho que quem me pegou mais foi a Amy, porque eu acho que a personagem dela... Não sei, sabe? Não, acho que é foda, porque, tipo assim... Gostei dela, assim, sabe? A personagem que envolve, por mais que você... Sabe quando você torce pro vilão? É tipo isso. Tipo um você fica meio assim, sabe? Isso que o Alex falou, assim, do tipo... porque, vamos fazer um checkbox, então. A Amy é mais privilegiada, então ela podia ter feito escolhas melhores. Na minha visão, a Amy tá sofrendo mais. Ela tem menos recurso e menos ferramenta, tipo, rede de apoio, do que o Danny. O Danny tem o primo, tem o irmão. Não dá pra botar mais, é como uma rede de apoio. Mas eu acho que não é questão de medir sofrimento, ou quem que tem a entrada pro portão da coitada Holândia, assim. Eu acho que é mais no sentido, tipo, acho que são lugares diferentes de sofrimento. Eu acho que a Amy se sente mais sozinha. Mas são dois lugares diferentes. Eu acho que a angústia do Danny vem mais por uma questão de ódio de classe. E o Danny tem os pais, pelo menos. Exato. E a Amy tá mais sozinha. A Amy, eu acho que é mais a questão de ceticismo e também de se sentir num ambiente que sempre tá sufocado e não consegue falar, assim. Aí adoro essa discussão. É muito bom. Não, eu acho que não tem como comparar realmente. Não tem como comparar, sabe por quê? Porque cada um dentro da sua classe, sua realidade, sofre, tem sua solidão lá dentro da sua realidade. Por isso que mostra até, tipo, a realidade de cada um separado, mostrando quais são as redes de conexões de cada um e por quais questões que fizeram eles chegarem até aquele ponto de levar aquela treta toda, sabe? Se você estivesse dentro do filme e tivesse que escolher um dos personagens, tipo, eu vou tentar te ajudar. Eu acho que a missão mais fácil, entre aspas, é ajudar a Amy. Porque é chegar na Amy e falar assim, Amy, tudo bem sentir raiva, estoure, xinga, dá uns tapas no seu marido. Se ele não resolver não se tocar, não cair na real, separa. Agora, pro Daniel, o que você vai falar do tipo... Daniel, você precisa fazer isso na sua vida. O que ele precisa fazer? De cometer crimes. Ele tava trabalhando, ele tava tentando trabalho, ele tava correndo atrás, ele tava... Mano, tinha o irmão dele que podia ser salvação, mano. Ou o Geração Z lá com criptomoeda podia ter feito dar certo esse negócio que ele não botou fé do irmão. Ou até, tipo, sabotar a educação do irmão também. Podia ter sido a salvação da família. Eu enxergo a questão da criptomoeda diferente, porque aqui na comunidade coreana, principalmente aqui no Brasil com confecção, era muito fácil antigamente, entre aspas, tá, gente? Fácil, entre aspas, levantar um dinheiro. Era muito rápido levantar dinheiro, assim como era muito fácil, rápido perder esse dinheiro. E o que tem de história de coreanos que fizeram mau investimentos porque não estudou investimento, mas porque ouviu falar de alguém que investe aqui. E eu enxerguei... Porque tem uma hora que as cripto também começa a cair uma hora, né? Ele até proíbe o irmão de continuar nas cripto. Porque
quando você é o primeiro a entrar nessa pirâmide, você tá legal, né? O que tem de coreano quem tem pirâmide, por exemplo, né? É um exemplo. Então, eu não... Pra mim, por que eu gosto do irmão mais novo? Ele é o estereótipo de que, geralmente, né, numa família coreana, o mais velho é o que sofreu, principalmente os impactos da imigração, blindou e conseguiu filtrar as coisas um pouco pro segundo, e aí o segundo se deposita muita esperança. De que ele é o inteligente que vai pra faculdade, ele é o que tem possibilidade, e dá pra perceber que essa blindagem nele foi real, do tipo, tanto ele achou que realmente é o mais inteligente. Ele é muito inocente no sentido de pureza, entre aspas, assim. De vivências aquela da vida, pergunta assim, are you a bot? Quando ele manda pra menina, né? O Daniel olha na hora assim, mas isso aqui é fake, né? Ele perguntou, você é fake? Mostra um pouco isso, entendeu? Por isso que, assim, eu acho que ele foi muito bem representado, assim, o tipo de personagem, né? Aí é o que a gente chama de Rimbo. O que é Rimbo? Desculpa. Rimbo é tipo homem bonito, só que burro, assim. Tá, você acha tipo que ele entra Bimbo. nesse... Vocês acham que ele entra nesse Ele é estereótipo? bem Rimbo, assim. tipo de bimbo? Rimbo. Bimbo, Rimbo. Mas- Acho que Rimbo é homem, ou De bimbo é mulher, né? Acho que Bimbo é mulher. Não sabia que tinha Bimbo nome. é uma mulher Bimbo. bonita e burra, Mas é acho isso? que é uma expressão irônica, porque, tipo, bimbo já é uma expressão que é usada ironicamente hoje em dia, Tá. né? Vocês precisam me traduzir essas coisas, tá, gente? Mas ele cai nesse estereótipo de burro, né? Do tipo... Tá, mas ele é esperto, porque quando... Só que é o que sobrou pra ele, né? Porque É. se ele tivesse ido pra onde... A gente nunca vai saber. E se ele tivesse... Vocês acham que ele é feito burro faculdade? mesmo? Porque Eu não acho. não tem uma cena assim, por exemplo, que tá o Steven sozinho arrumando a banheira. E aí ele tá conversando lá com a mulher. Aí o Steven fica bravo, né? Porque tipo, eu tô fazendo aqui o trampo sozinho, mas o que você tá fazendo? Aí ele fala, isso daqui é relacionamento com o cliente. E eu acho que ele não tá tão errado, por exemplo, não? Eu acho que entre ele, a Amy e o Danny, ele tem mais inteligência emocional que os dois. Com certeza. Não é? Ele consegue, tanto que ele consegue extrair da Amy umas coisas que ela É não verdade. consegue falar com ninguém. E Nossa, é ele escuta verdade. e fica de boa. Você sabe? shippa esse casal? Eu chipo. Eu Eu achei acho que super o Josh estranho. tem que ser corno. O Josh tem que ser corno. Ele não aceitou ser corno. Eu fiquei tipo, ser corno eu sou mulher com uma branca. O que você tá falando, cara? Cara, Ele é assim, muito- ele é de muito- longe o personagem que eu mais odeio é o marido Eu- dele. eu- Mas odeio ele o não Josh. voltar pra isso, ele não fez nada. Eu odeio o Josh. Não, Ele chifrou. Ele não chifrou, ele só conversou. Chifrou. Não, ele chifrou. Relação Ele emocional. chifrou. Você acha que ele só conversou? Não sei. Não, ele troca lá um eu te amo com ela nas mensagens. Então, e isso é tal. uma traição? Mas, Ana, a gente Você vai não pode- entrar numa você discussão não pode amar monogamia seus versus amigos? monogamia aqui? Mas ele... Ela não era amiga. Eu achei assim, cada Eu personagem... fiquei chocado agora. Cada personagem, ele tem, assim... um conjunto de valores e éticas diferentes, assim, Tá. você percebeu? Que, tipo Aham. assim, por que eu tava falando que eu gosto tanto do Isaac? Porque dentro dos valores dele, que são muito errados, muito, tipo, inclui cometer crimes, por ele tudo bem, ele sempre foi muito correto com o Danny. E por isso que ele se sente tão traído, porque ele nunca traiu o Danny, entendeu? Nunca passou a perna nele. Assim, ó, fica comigo. Tá, ele fica nunca- aí, assim, Isso é verdade. Right in the passenger seat, rapidão. Ah, eu tal. achei a amizade deles bonitinha. Foi a única coisa do Jorge, assim, que eu achei ok. Mas o resto eu odeio ele. É que vocês não têm nenhum amigo como o Isaac. Hã? Vocês não têm nenhum amigo como o Sim, Isaac. temos. Como quem? Como o Isaac, como o primo. O marginal. Não, assim. não o marginal. Não faz coisa bem certa, mas você fica... Não, é aquele amigo que você sabe que ele se aproveita de você, Aham. mas você não consegue cortar e você do tipo... Eu finjo que eu sou bobo, que eu não tô vendo que você tá se aproveitando de mim, que você só vem quando tem interesse, mas beleza, vamos continuar sendo amigos. E uma hora ele vai cobrar de você. Essas trocas. Não, também. Mas assim... Não, e pior que esse cara que... Esse seu amigo que só te procura quando realmente tá precisando de alguma coisa. Por exemplo, não é um amigo que te chama pra um rolê legal. É um amigo que te procura quando tá com problema. Tá? Ah. Por exemplo, pra mim, eu enxergo o primo do cara assim. Porque é sempre o Daniel que procura, né? Geralmente... Né? E aí ele reclama, pô, não podemos comer em paz antes de você me pedir dinheiro. Então o cara já tá lá bem, ganhando, ó. Eu me sinto mal pelos seus pais que perderam lá o hotel, vou te dar $20 mil. E o Daniel fica feliz com essas migalhas. Mas o Isaac é esse tipo, pra mim, é esse típico amigo que a gente não consegue cortar, que você sabe que ele tá lá muito mais só quando convém. Mas o pior que de tudo é que quando você tá ruim e você tá precisando de alguém, putz, preciso de alguém hoje pra tomar uma, pra sair com os amigos, provavelmente é o único que vai estar disponível. Porque ele também já não tem um ciclo tão ocupado, Ah, a né? famosa relação abusiva, né? A relação abusiva, ela não é feita só de um momento ruim. Uhum. Nos seus momentos você tá mais baixo, é a pessoa que vai tentar te puxar pra cima. Mas depois que ela te puxa pra cima, ela quer te puxar pra baixo também, assim. É essa contradição. Nossa, tem várias
dá pra falar que tem vários parasitas nesse filme, Todos. né? Todos são. Um é parasita do outro, até fica aquela polêmica. Quem que é o parasita do filme, né, por exemplo, né? Sim, total. Acho que o relacionamento mais tóxico pra mim talvez seja o da Ali Wong. E aí com o marido dela. Né? Falando em parasita, você comentar sobre a amiga lá. A Naomi. A Noemi. A Naomi, eu esqueça acho dela. que é muitas camadas, assim. Por mais que ela tenha aparecido tão pouco, ela aparece muito como, tipo... Primeiro, ela é desconstruída um pouco, como aquele cara que é o Pica das Galáxias lá da igreja, o Edwin. Aham. Ela é meio como esse cara, assim. Ela aparece como, tipo, a Versão vida feminina. que a Amy queria ter. Uma dona de casa, que, tipo, fica nos luxos, não tem... Assim, originalmente, o irmão da Naomi é casado com a dona da Tokstok, não? É isso, não é? Eu acho Ela é que cunhada dela, ela né? é cunhada, E ela, tipo, eu acho que ela fica... Eu não entendi se ela trabalha pra cunhada ou se ela só fica seguindo a cunhada, meio querendo trabalhar. Porque parece que ela, tipo, ao mesmo tempo que ela tá nessa vida, ela queria ser a Amy e a Amy queria ser ela. Aham. E é essa competição feminina, assim, e ao mesmo tempo não é só uma competição feminina. Não, a Amy queria ser quem? Hã? A Amy queria ser a Acho Naomi? que ela queria ser um pouco a Naomi, assim. Eu sinto que ela queria... Ela tinha vai uma- entender que ela tinha uma quer invejinha com a que Ela tá ficava- cansada, ela não quer mais, tipo, essa vida business, de ficar correndo atrás e tal. Tem que sempre... Mas a Naomi é uma dona de casa. Ah, tá, verdade. Mas, tanto que ela fica meio que falando isso como alfinetada, mas dá pra ver que ela tem uma inveja de ele estar nesse lugar. Isso foi uma forçação de barra, não? No final, a mulher que falou do dono da Tokstok, a mulher que quer comprar a empresa da Então, da por que você Amy. falou toque stock? Eu falei, toque stock? É que pra mim é a Tokstok, lojinha lá, a dona lá. Estoque de planta, né? É, porque ela compra tudo. Você vê que a Tokstok tá Aham. quebrando, né? Mas Você acha forçação? ela fica com a Naomi, depois, porque no final ela vira um casal, né? Uhum. Você não Mas eu percebeu? acho que foi, tipo assim, tudo nesse roteiro o cara pega e leva ao máximo. Então, a puxação de barra dela puxando o saco da Rica Branca versus a Rica Branca querendo algo super exótico. Então, foi uma, tipo, subversão junto Assim, com a uma impressão que passa é que a Rica Branca quer a Amy como... Ela, Quer. não a empresa dela, ela quer a Amy. É que é a Amy. Ela quer a Eu Amy. sinto que a Rica Branca é tipo assim, eu sinto que a Naomi, ela representa a cota de pessoa, o token da pessoa racializada da Rica Branca. Não, é o E aí fetiche ela- dela. E ela quer ter uma pessoa abaixo dela, mas que, tipo, ela se sinta como se ela estivesse conversando de igual para igual, mas não é igual. Entendi. E aí ela percebe isso na Amy. E ela começa a substituir a cunhada pela Amy. E a cunhada se sente ameaçada. E ao mesmo tempo que ela tem um sentimento de admiração pela Amy, esse sentimento vira um ressentimento, né? Que ela pede, tipo, acho que uma recomendação, né? Pra Amy, e ela faz um ghosting. E só por causa de um ghosting, ela começa a ficar vingativa e querer, Naomi. tipo... a Naomi cair em cima dela e começa a fazer blackmail com ela, essas coisas. Aham. E eu vi isso como, tipo, geralmente a pessoa racializada, ela é... Com essa coisa toda de progressista e tal, as pessoas racializadas estão começando a acessar alguns espaços, começando a ter mais visibilidade, representação, mas é uma representatividade que é meio, tipo, um pacto com o diabo, assim. Eu percebo isso muito, tipo... na área que eu trabalho mesmo, assim, de tipo, de que tem lugar pra você, mas esse lugar é desse tamaninho. Então vocês aí se resolvam. Quem que vai ficar com isso aqui? Ah, E eu fiquei sentindo isso dentro da Naomi, a relação da Naomi com a Amy, assim. Entendi. Tipo, só tem um lugar pra vocês aqui. Quem que vai querer? E aí vocês se resolvam aí. É que eu enxerguei a personagem branca como se fosse uma predadora sexual. Eu vi uma Entendeu? microagressão saindo da boca dela a cada segundo que ela falava com a Amy. Mas quando você falou assim. isso, eu não tinha reparado. Quando foi mostrar a casa dela lá, aquela parte de museu de... As coroas. chapéus, as coroas de várias tribos diferentes. E aí era mais uma pra coleção, Isso. tá ligado? Exatamente. É tipo como se fosse um museu da Inglaterra, que o museu é composto de coisa roubada de outras nações, outros povos. O jeito que ela fala assim pra Amy, você já foi pra China? Você tem que... Aí ela explica pra Amy como que é as negociações chinesas, qual que é a praia que ela tem que ir, E ela entendeu? começa a relação com a Amy justamente querendo a Tamagô, A né? cadeira. A cadeira Cadeira de da sogra da Amy, né? Que tem A o molde da relação bunda da sogra. Parecia que ela queria comprar a Mais empresa uma da coroa. Amy só como pretexto. Porque comprar a empresa da Amy dela é, tipo assim, trocado. É. Pra ela não é nada.
E eu senti muita satisfação de ouvir os ossos dela quebrando, cara. O ódio de classe, assim. Achei muito boa essa cena. Maravilhoso. Nossa. Foi bom. Ela é a personagem mais odiosa, talvez, vai. Eu odeio mais o Jorge, mas eu fiquei dando Ela não gosta do Eu odeio Jorge. todos, mas eu não odeio mais ela que os outros. Nossa, eu odeio. O Jorge não fez nada. Eu não entendi nada. Ele fez O que muitas que ele coisas. fez? Assim, ele não... Primeiro, ele é aquele mama boy. Ele não sabe fazer nada em casa. Tanto que quando tem um problema de vazamento, eu vou ligar pra Amy, eu vou... Ele é aquele cara... Ele é um inútil. Sim. Entendeu? Até a mãe dele sabe que ele é um inútil. É. Assim, a única, ele faz uma obra de arte que não é uma obra de arte. É horrível e ele fica se apegando a nisso. Né? Ele se faz um pouco daquele macho desconstruído e tal, né? Precisa de terapia e tal, mas na verdade ele é muito mais tóxico, assim, pra mim, porque, Amy, controle sua raiva, você não é isso. Tipo, ele não deixa ela ser. A Amy é quem ele quer uma esposa que banque ele, né? Eu também... Ele é um nepo baby. Ele baby. É o que a gente chama de filho de nepotismo. Ele é filho de uma artista, ele só é artista porque ele é filho de uma artista. Tá. E ele só brilha porque ele pega um pouquinho do brilho da mãe, mas ele não consegue brilhar tanto mais ou até mais do que a mãe, assim. Tem uma cena muito boa que é o Steven Yeun, como esse cara é bom ator, né? Eu fiquei impressionado, assim. Quando ele chega e fala lá com ele, assim, do tipo, mas eu não entendo de arte, quem sou eu, né? Me vem várias coisas na cabeça, mas eu não entendo. Não, pode falar. Arte é pra isso, fala. Como você ir precisando dessa atenção. Então, esse é o seu perfil psicológico dele. Porque ele é tão nocivo pra Amy, na minha opinião, porque ele não ajuda nada, faz cobranças em cima da Amy em relação à filha também, por exemplo. Parental também. Não corta o cordão umbilical com a mãe. E ainda por cima chifra a Amy, sabe? Então, mas é que assim... É que não ficou bem claro que chifrou. Assim, eu que viajei... Eu senti que o personagem dele foi um pouco inspirado pelo personagem de shortcomings do Adrian Tomini, que vai virar, inclusive, uma... Acho que não sei se vai ser série ou se vai ser filme. Mas isso que você falou é um filme? É um livro? É uma HQ, Tá. uma história em quadrinhos, que é de um autor que eu acho que ele é nipo-americano, que chama Adrian Tomini. Ele faz muita coisa, acho que para New York e tal. E ele tem quadrinhos. E um quadrinho dele, ele fala justamente, tipo, eu só vou dar sinopse, assim, que é basicamente um cara que é asiático, ele tem uma esposa asiática também, e aí a relação deles começa a ficar um pouco conturbada, porque a esposa vai ter que se mudar para fazer uma pesquisa, e vai ter que estudar fora, e ele não, tipo, apoia esse sonho dela, ele decide ficar lá, eles meio que dão tempo, e ele percebe que ele tem uma sede de ficar com mulheres brancas. Ele quer ficar com mulheres brancas, ele tem um fetiche por mulher branca. Ele não consegue exatamente concretizar tão bem isso, assim, mas eu senti que é muito isso. Ele aborda... A HQ é isso, é o conflito do homem asiático que se sente validado quando ele fica com uma mulher branca. Tá. Eu senti um pouco isso no George, E assim. Eu senti tem que uma foi parte referência, do Steve Yeun, tipo, ele vive falando, meu, isso aí é o Diabo Branco falando, que não sei o que lá, o Diabo Branco. Aí depois tem uma cena dele procurando pornô e colocando assim, tipo, a sigla de Asian Male, Wife Male. Que é tipo, homem branco, não, homem asiático, mulher branca. É. Tem uma cena que ele vai, tipo, ver um pornozinho antes de dormir, né? Aí ele digita, tipo, o acrônimo de Asian Male, Wife Male. Entendi. Eu acho muito legal a parte do catfish da Amy com o Paul. Que ela pensa assim, vou virar um fake, vai fazer uma asiática. Não. Pensa, não, vou fazer uma mulher branca. Eu acho que ele gosta de mulher branca. Ele tá, tipo, depreciando ele de alguma forma, assim, porque ele pensa, não. E aquela cena que ele fala assim, o irmão fala pro outro, tipo, você vai querer velho, você vai querer chegar em casa e comer uma sopa, um kimchi jjigae. Não, vou preferir um tiquinho parmegiano, assim. Essa cena é muito boa. Tem uns detalhes do diálogo, assim, que são muito bons. Tipo, quando ele vira assim, nossa, essa geladeira de kimchi, vamos levar embora. E se ele não tivesse levado, eu não ia ser preso. Teve uma cena lá, eu, tipo, enquanto mestiça, eu fiquei rindo, assim, me autodepressionando. Você vai ter crianças mestiças que vai ficar te olhando com o olho gigante. Os olhos grandes. Os olhos gigantes. Inclusive, eu recebi um comentário de uma seguidora. Inclusive, Fabi, um beijo. Você mandou esse comentário aí que... vou mandar também pros meus seguidores. Manda. E ela não é amarela, não é asiática. E ela assistiu essa série e curtiu, tá ligado? Só que qual que foi interessante? O comentário dela foi... Kim, você pode me explicar? Eu não entendi essa cena.
Aí, beleza. Aí ela falou, sabe aquela cena que o Steven, o Danny começa a mijar no banheiro, depois vaza, corre. E aí a Amy, ela tá irada, ela já quer correr atrás do cara, fica pé da vida. E aí chega o marido lá, o que se ama, o George, bundão, positividade tóxica, ela, tá tudo bem, você... Sabe, pô, botando ela como se tivesse uma posição de uma mulher histérica, tá ligado? Tipo, o que você fez pra ele? Não. Aí ele começa a limpar o chão, não sei o quê. Só que o que acontece? Aí no finalzinho, mano, esse roteiro é muito bom, os diálogos são muito bons. Deixa eu só falar uma coisa. No final ele falou que ele não gosta de japonês. Aí já corta a cena os dois indo pro hotel lá procurar. Então, tipo, ele tava nem aí se mijou, se abusou, enganou a mulher dele. Até aí ele tava calmo, paz e amor. Mas quando pegou na herança dele como um japonês, foi pra lá. Aí essa Fabiana perguntou, me explica isso, por quê? Tipo, com toda a treta que rolou na casa dele, com a mulher dele, ele tava de boa. Isso chama a atenção da mulher, da seguidora. Porque quando ela é japonesa, não. Quando eu falo que não gosta de japonês, ele ficou puto e foi pra brigar junto, tá ligado? E tem uma coisa bem no começo, quando ele tá tentando entender quem que tava no carro, e ele começa a interagir com a Amy achando que é o marido dela. Ele tipo, ele é japonês. Tinha que ser. Nossa, é verdade. Tinha que ser. Mas isso daqui, assim, só pra explicar pro pessoal, que aqui pra gente é muito óbvio, existe a rixa histórica, Japão e Coreia, que na verdade, pelo menos aqui no Brasil, eu acredito que dos Estados Unidos também, parte mais da comunidade coreana do que da japonesa, porque historicamente, né, a gente tá até conversando aqui antes de você chegar com a Ingrid, a gente tava falando da Shindo Himei, que foi uma organização japonesa que perseguiram lá no começo, lá na época da Segunda Guerra, os japoneses que sabiam que o Japão tinha perdido a guerra. Eles acreditavam que o Japão não tinha perdido a guerra, que era uma fake news, na verdade, né? Então existia essa organização. E aí, quando eu tava até contando pra Ingrid que quando era criança, né, meus pais, né, pela vivência histórica e seus preconceitos, falavam assim, cuidado com o japonês, né? E aí explicaram para mim, me ensinaram quando eu era criança as coisas que aconteceram na guerra. Só que a população japonesa aqui no Brasil, no geral, até no Japão, porque não cresceu sabendo o que aconteceu, porque até no próprio governo japonês tem muitas questões, assim, dos coreanos reclamando de que eles estão fazendo uma releitura da história, por exemplo, né? Então, existe essa desinformação. Então, tinha essas brigas, assim, antigamente de comunidade, e eles nem sabiam porque que a gente não gostava, né, por conta disso. E aí, o Steve Young, ele fala desse jeito assim, né? Acho que era japonês, né? Entendi. Só que ele também ele não entende que dentro dos estereótipos asiáticos, se fala muito que, por exemplo, os coreanos são os latinos da Ásia. Porque a gente tem mais essa coisa da raiva e soltar, né? Do tipo estragar, falar alto, apontar, brigar. E os japoneses passam, de uma certa forma, aquele lado mais zen. E acho que ele explora esse estereótipo mais ainda, né? Assim, aquela coisa da asepsia, assim, daquela galeria, aquele cubo branco opressor, dos artistas, aquela coisa muito tipo, aqui não entra sentimentos como raiva. Você não pode sentir raiva com aquela voz. Calma. E isso é muito, por isso que eu falo, isso é muito anti-coreano, entendeu? Por isso que pra mim o melhor nome do filme, da série, era Han. Não era nem treta ou bife, era Han. Pra mim, não é engraçado você ver críticas convencionais, né? De brancos falando assim, né? Tipo, as frustrações. E pra mim não é sobre as frustrações, é sobre a raiva. É como e você acha que você pode usar Han pra se aplicar a pessoas que não são coreanas? Por exemplo, a Amy? Será que cabe? Então, eu acho que sim, porque assim, o que eu te explicar, porque eu acho que Han é um sentimento coreano, porque a gente soube dar o nome. E a gente aprendeu a nossa maneira de lidar. Nossa maneira de lidar com a raiva não é o do tipo, não, você tem que acalmar. Não, você tem que achar o seu ponto certo para extravasar. Então, para Amy, ela se masturbar com uma arma, talvez seja o momento dela soltar isso, né? Por exemplo. E explicar. É isso, tá tudo bem. É normal sentir raiva, não é errado sentir raiva. Essa cena da arma é extremamente estadunidense ao mesmo tempo, né? Estados Unidos por causa da arma em si. Pra caramba. Totalmente estadunidense, assim. Culta a arma, cara. Tem coisa mais estadunidense. É muito desconfortável. Essa cena é bem uma desconfortável. das cenas mais desconfortáveis da série. Eu achei a cena do George se masturbando muito mais desconfortável. Qual cena? Do George se masturbando com a foto da mulher. Foi muito short comments essa cena. Vocês têm que Então, porque assim, uma mulher se masturbando, né, assim, por mais que seja uma arma e tal,
aí é como nossas referências machistas, né? Porque, por exemplo, eu estava até conversando com os amigos, pais e mães do pessoal que estudou comigo no colégio. O nome do órgão sexual masculino tem um nome infantilizado. Qual que é o nome infantilizado do órgão sexual feminino? Né? Tipo assim, para mim, os nomes infantilizados já são nomes pornográficos, por exemplo, né? E aí, essa forma com que a gente cresce se reflete também numa cena de masturbação, onde o da Amy é uma luz mais escura, é uma coisa mais artística assim, tipo, sabe? Tem uma relação mais dramática. E o do George, qualquer cena de homem se masturbando sempre vai ser meio cômico, né? É como se fosse ridículo, né? Por exemplo. Faz sentido isso que você falou. Não é? Faz sentido. E também eu achei engraçado essa branca que ele se envolve, que ela, tipo assim, por mais que ela não seja exatamente uma vilã, assim, mas ela, tipo, tem um lado, assim, que faz a gente ficar um pouco de birra, mas ao mesmo tempo ela é só uma fudida, igual todo mundo, assim, que tá, tipo, ela tá sempre perguntando: e aí, você tem um emprego? Trabalho, um estágio, por favor, um emprego? Ela parece ser, tipo... Ela fala de arte, né? De arte. Ela parece muito uma estudante de arte fodida. Ela começa assim. a falar em japonês com a Amy não fala japonês. Ela fala o quê? Não fala japonês. Ela fala em japonês com a Amy, tá, entendi. Eu acho que provavelmente ela aprendeu com o George. Exato, assim. depois que você sabe, você fala... E ela é uma personagem que reflete muito o que a gente passa aqui no Brasil. No mundo inteiro, né? Sim. Que é o preconceito, o racismo, que, tipo, é amistoso. Não foi com a intenção de machucar, porque ela ama a mesma cultura, tá ligado? Aqui é demonstrar isso com a pessoa que ela vê de perto como se fosse, tipo, uau, nossa, tô Opa, com... coreano. um fetiche, assim, tá na minha frente, eu vou falar, só quer falar porcaria, falar besteira que tem nada a ver, tá ligado? Nossa, pra mim isso é muito a branca que é a dona da Forsters. Ela chama o Jorge de Jodie. É a única na série. É verdade! É a mãe dele e a branca. E é tipo assim, eu sei o nome japonês, sabe? Fala com gosto, Contexto, né? É que assim, na comunidade existe de uma forma errada, ou preconceituosa, ou caricata, de chamar, assim, agora nessa onda do Yellow Fever, não tinha as Maria Chuteira, né? Que mulher que corria atrás de outro futebol. A gente fala hoje que tem as Maria Quinti, né? Por exemplo. E aí, pra mim, a dona da Foster's, eu enxergo um pouco como uma Maria Quinti, por exemplo, porque isso aqui ela quer, na verdade, a Amy, ela quer outras mulheres asiáticas. Eu vejo nesse sentido da fetichização. Só que a funcionária da Amy, no começo eu tava enxergando que era uma personagem assim. Mas depois, quando eu vejo ela também pedindo trabalho pra mãe do George, eu fiquei pensando, acho que ela é uma survivor. Ela tá só lutando pra achar um emprego. Se ela começar a achar um italiano, vai começar a falar italiano, talvez. É um alpinismo social de tentar conseguir achar uns meios pra conseguir. Se eu tiver que transar com esse cara, que seja, né? Como se fosse isso pra ela. E ver que assim, na verdade, acho que... Tanto que ela nem ficou muito chocada quando ele terminou. Ela só ficou tipo, tá, mas você tem emprego pra mim? Então, acho que ela só tava... Eu nem sei se, assim, vai defendendo, talvez nem passasse da parte dela seduzir o Jorge, talvez. Tipo, ela só é uma puxa-saco geral, e o Jorge, pela aquela falta de segurança da masculinidade dele, ela tá dando em cima de mim, ela, tipo, e começa assim, a achar que tem reais chances com ela, entendeu? Imagino que a leitura que eu fiz, talvez. Né? Mais algum outro personagem que vocês acham que vale a pena explorar? Tipo... Vamos ver a colinha. Eu mentalmente tô jogando as pessoas em tem culpa, não tem culpa. De tudo que acontece. De tudo que acontece, como a gente tá falando. Eu falei que... Os pais do Danny São ruins. São pais ruins? São os pais típicos coreanos, não? Cobra do Nossa, filho. eu achei muito triste. Tipo, ele vai e mostra uma casa nova, a casa pega fogo. Ele falou. Tá, vamos embora. Tá, mas e o seu irmão, como é que tá? Então. Tá. Eles não esboçam uma mínima relação de afeto, sabe? Tipo... Mas acho que dos dois personagens, né? Tô lembrando agora da Amy. Eu sempre confundo. Porque o nome dela de verdade é Ali. E aí você mistura. Na série é Amy, né? Os pais dela também é a mesma coisa. Tipo... Os pais dela eu não lembro direito. Lembra aquela cena que ela fica lá na casa dos pais? O pai dela chifrava a mãe. Lembrei! E aí ela vai lá, vai comer na casa dos pais. E ela falando sobre todo o que ela conseguiu crescer como carreira e tudo mais. Os pais estão... Tanto faz, tanto fez. Tipo assim, ela tentando elaborar o trauma dela e, tipo, externalizar isso. Porque ela finalmente consegue falar. Só que os pais, tipo assim...
Faz pouco caso. Não, e- Faz diferença Mas nenhuma, sobre cala a isso, boca, de novo reprimindo, assim. E aí você vê que ela sempre foi, tipo, a criação dela foi isso. Ah, não fala disso não, cala a boca. Ele tá resolvendo isso, não? Por que você tá falando disso? Cala a boca. É tipo isso. A terapeuta de casal dela, que ela vai sozinha, na última vez que ela vai, ela perguntou assim: você sente que em um momento o amor do pai de vocês é condicional ou é incondicional? Tipo, eles iam estar lá pra você, não importa o quê, ou estava condicionado a alguma coisa? E eu não lembro que ela responde, acho que ela não responde, mas tipo, fica a pergunta, assim. E aí que ela percebe que talvez o amor fosse condicional, sim. Fosse atribulado ela ter boas notas, ser uma boa menina, ir bem na escola, se comportar bem. E falando de pais, eu achei muito, tipo, eu fiquei com muita pena da mãe do George, assim. Pena da mãe do George? Eu fiquei Boa- com pena boa cena. dela. Tipo, por mais que ela seja um pouquinho escrota, mas eu acho Quando eu fiquei ela com vê que o pena. filho tá sendo Ela é muito chifrado? solitária. Dá pra ver que ela é muito Quando solitária ela e come carente, sozinha. assim. Ela tá- fica precisa comendo de ajuda. sozinha. Mas não é óbvio porque ela é solitária? Porque ela é horrível? Tipo, ninguém quer ficar perto de alguém assim? Ah, Tem esse lado, né? Tem gente que reclama que é solitária e a pessoa é solitária porque ela é uma pessoa horrível. Mas deu pra sentir que, tipo, ela queria sair pra fazer compras com a Amy e a Amy deu bolo e ela ficou, tipo... Ah, tá. E liga pra várias amigas, né? E liga pra de ela volta. ligando pra... Essa cena é muito triste, tipo, ela ligando pra todo mundo. Ok. Nossa, pra mim essa cena é nível... Nossa, gostei de você ter gostado do horror! estrangulamento Quebrar os da ossos, loira lá. Pra mim é esse nível, tipo assim, toma, mulher, por isso que você é só. É isso. Eu não senti, tipo, de me deliciar com isso. Eu fiquei com pena. É porque, Vocês não são importa muito quão sádicos, horrível vocês a são muito pessoa cruéis. Quão horrível a pessoa eu acho que, assim, ela sempre acha companhia, entendeu? E é muito triste Tipo, ver alguém isso aqui- sozinho. Então, porque ela é muito... Mas mesmo ela sendo muito... Eu conheci pessoas mais chatas que ela que tem amigos. Na idade dela. Não vou citar nomes. Eu conheço pessoas mais legais que também não têm amigos. É triste. Porque parece que ela quer ter a Amy perto, não só porque ela acha que o filho dela é inútil, mas também porque ela quer ter uma companhia também. Não, porque ela Dá quer essa impressão dinheiro. Você não depois. viu quando o contador liga pra ela e fica também falando... pelo dinheiro, É, né? pra mim é meio... Mas aí me Mas fala. pode ser as duas coisas. Aí me eu fala, acho que elas não se sabem. o Jorge separar, você vai ter metade. Não é melhor pra você? Ela fala, não é por isso que eu faço compras com você. Ah, porque ela prefere que mãe ia preferir que o filho continuasse corno só pra ter um pouco Mas de ela sabe que o conforto. filho dela também, quando é... Não é... Ah... Ela Aí meio já que não- sabe, não vai assim, parar acho pra que ela pensar nesse capta lado. O filho as deve ter coisas. contado. Ele é tão mané que deve ter falado pra mãe. É. Essa atriz, ela é de Jornada das Estrelas, vocês sabiam? Ah, é? Ela é uma famosa também já, lá. Eu queria comentar sobre mãe. o final. A gente pode pular pro Eu ia, final. assim, eu ia falar do final porque eu quero me retratar. Eu acho que quem não gostou de tudo, em todo lugar, em qualquer momento, por conta das viagens, o final do filme é uma coisa que me incomodou no mesmo nível das viagens, porque começa a ficar muito viajante o negócio. O diálogo A deles... última o episódio? Eles comeram os cogumelos loucos ali. É parecido o corte, né? Corta em lugares diferentes. Eles são coisas diferentes, vivendo coisas diferentes. Mas só que eles A tomam- versão é eles essa. A narrativas não lineares. Coisa de velho, não é coisa de por velho. motivo de sci-fi que eles estão daquele jeito, assim. Não, é por causa droga da- mesmo. é, Tipo, é, é sim, muita parada sim. alucinógena, É muito assim. uma parte de Danny, você tem que vomitar. Se você vomitar, vai ficar bem. Não vou conseguir. Aí passa, de repente ele. Corta bem quando, tipo, tá falando uma frase importante, aí ele gorfa. É, Aí bom, você acorda no dia seguinte tem vários corpos, assim. ele é Não bom. são Os dois. diálogos são bons nessa última cena. É sobre isso que você quer falar? É sobre isso, eu acho muito... Eu achei muito incrível como é que a coisa escalonou ao ponto de, tipo... Você tá tendo uma bad trip com seu Nemesis. Nemesis, desculpa. Nemesis é, tipo, seu arqui-inimigo. Inimigo. Ah, É muito... É porque Dá é o pra seu falar momento que eles são mais inimigos. vulnerável, assim. Eu acho que eles... From Enemies to Lovers. Eu cantei antes. Se tiver uma segunda temporada. Ou Conhece, frenemies. conhece essa... tipo, Não, um caso não, de não. tramar e de quadrinhos. É de um manhwa. clichê, É um tipo, clichê, é amigo, trope. que é amigo de infância, sei lá o quê, e vira namorado. Aí tem, tipo, inimigos pra namorados. tá. Aí tem isso. Aí tem também frenemies, que Nossa, tipo, mas- é inimigo e depois vira amigo. vocês shippam esse casal? Então, eu não shippo porque eu não gosto deles. Mas muita gente pô, shippa. que se que eu mereçam, conheço. então. Não, mas é sacanagem com o irmão. Fica tudo Com o irmão do bagunçado, Steve Young. né? Ah, ele é muito novo. Não, mas ele é apaixonado por ela.
Ah, mas paciência. Filho mais velho. Acho que eles irmão seriam mais bons velho, né? cunhados, seriam bons Eu cunhados. acho que isso poderia ser explorado na segunda temporada. Assim, Mas não vai né? ter, não vai ter. Ele falou que fez 3 temporadas. É. Mas Ah, ele é? não sabe se vai ter. Ele Ah, escreveu. é? Com fez- mesmos personagens? Escreveu Ele 3, não agora falou. se vai renovar, eu não sei. Ah, Eu não consigo imaginar. Vocês conseguem imaginar como seria uma segunda temporada? acho que é estragar, na Terminou real. muito bem. Terminou bem. É. Acho que eu só imagino, tipo, uma segunda temporada como se fosse, tipo, um Better Call Saul, sabe? Em cima do irmão, de repente. Ah, tá. Começa a abordar a Tipo, o história. irmão foi virar o personagem principal. Talvez vira uma coisa meio Atlanta, assim, que é tipo... Atlanta- Você já viu Atlanta? Não. A primeira mas diz- temporada fala é muito bem coerente, a história, do- e depois começa a virar uma coisa meio tipo... Child a Bambino. cada episódio tem Isso, uma ele. narrativa. Mas o outro. Putz, aí não... O gêmeo dele. Não, mas sabe quem é Childish Gambino? Já viu Community? Tá. This is Community. America. É, qual que é o... America. Gente, qual que é o Aham, nome sim, dele? sim. Esse é o ator. É, qual que é o Tá. nome da... Mas é uma série sobre... Comunidade Negra. Tá. Aham, Comunidade Em Atlanta, Negra. E né? eles são muito autoirônicos, assim. E eles tiram muito sarro da branquitude, assim. É muito bom. Donald Glover. Acho que, na É verdade, se não tivesse essa questão do cancelamento, o personagem mais rico que ajudaria a ter uma segunda temporada é o Isaac. Você não Tipo, acha? Eu acho. Eu É, queria uma temporada tipo sobre um isso. Better Call Saul, assim, a origem do Isaac, como que ele começa fazendo as tretas com os filipinos, esse tipo de coisa, né? Seria uma... Barry, vocês assistem Barry? Não. Barry é da Bill Hader. Ele... Sabe, vocês nunca viram falar? É da HBO. Não. Ele, inclusive, tá namorando a Ali Wong. Ah, é? O Bill Hader. Quem Sabe, tá o namorando, eu ator sei, da sei o cara série grande. Nightlife? Aham. Então, ele fez essa série chamada Barry, sobre um assassino Ah. de aluguel que vira ator. É muito Ator? boa. É boa essa série, pode assistir. 4 temporadas. HBO Max. HBO. É, mas não vai Então, ter uma mas seria série sobre tipo o isso. Isaac, infelizmente, né? Mas é por causa do cancelamento, sabe? É, acho que os caras não vão conseguir Eu acho que bancar, ele- tancar. Acho que talvez é. não vai aparecer, né? Não sei. Mas seria um virar personagem buraco. bom. Não, mas Acho que vai um ser um personagem muito buraco. ele é um bom, né? personagem Os caras muito vão ter que bom. Espero que eles não tirem ele. Não, acho que ele vai estar preso e acho que eles não vão tancar isso, até por Porque causa ele da foi solto. Ah, ele A24. foi preso de novo. É, foi preso de novo. E não foi Eu não preso por consigo. coisa pequena dessa vez, Você né? matou um monte de gente. Talvez mostrar a vida dele da prisão, tipo o Better Call Saul, né? As cenas da prisão, Ah. com os flashbacks de como ele consegue todas essas motretas, talvez seja interessante, mas não vai ter. Difícil, né? Depois já de- apostaria Acho meu que dinheiro que não vai ter. ter. Eu né? acho que depois disso vai ter que ser um buraco e vai ter que preencher, assim, a história do Isaac. E não tem. E teria que mudar o nome, porque Mas eu eu não acho que consigo ver talvez na mais segunda tretas. temporada eles vão explorar mais o Paul, né? Mas o Paul não é um cara de briga. Aí tem que mudar o nome. Não tem porque não sei mais, Mas não eu é mais acho que ele treta. ficou rancoroso depois que o irmão dele confessou que ele não deixou ele mandar a carta. Ah, Sabotou Eu a acho que- faculdade dele. Ele tem uma raiva dele. Nossa, seria muito bom se fosse a treta dele contra o casal. Hã? Dele contra o casal, porque daí o casal fica junto. O É, Danny pode e ser que ele a fica muito... E aí, tipo... Não, o Danny e a Amy não vão ficar juntos. O George que Vão. O Danny acorda Ela do abraçou. coma, aí eles ficam juntos. E o Danny fez isso aqui, ó. É, no finalzinho, eles estão finalzinho. juntos. Ele acorda do coma. Nossa, é verdade. Ah, Essa é? treta é boa. Eles não vão ficar juntos. Nossa, se não tiver Eles roteiro vão- aí, ó, a no galera aí da primeiro gringa episódio aí, já tava mano. escrito que eles vão ficar juntos. Isso daqui vai ser Muita interessante. energia. Será? Sim. Vai ser um triângulo amoroso estranho. Não, porque o Jorge que acha ela, leva pro hospital. Esse cara não vai perder. Esse cara, você vai ver, esse Jorge é bom nesse sentido. Ele não vai perder a esposa assim Eu acho fácil que ela dele. vai Ela tá estar de saco abraçada cheio. nele. Eu acho Na que ela última tá de série. saco cheio do Jorge. Eu acho esse abraçada dele no hospital, depois de tudo que aconteceu, Aham. menos. Eu enxergo muito menos tensão sexual como romântica do que o Eu Te Amo do Jorge pra Branca. Sim. Entendeu? Eu acho muito mais um negócio do tipo, mano, somos dois ferrados, somos dois fodidos. Olha onde ele se Eu meteu. senti mais nesse sentido. Nesse sentido, mesmo. é. Eu não senti isso, não. Eu também não senti, porque se você, sei lá, pegou um apego porque achou uma pessoa parecida com você, É. e vocês passaram por tudo isso junto, ia estar no máximo numa cadeira segurando na mão, no ombro, assim, deitar junto, e passa o tempo, né, na janelinha, dia, noite, tipo... Sim, ela fica ficou lá. um tempão deitado do lado dela, tipo, num conchinha, assim, quase conchinha, né? Entendi. Eu acho que eles estão tão foda-se já. Já aconteceu tanta coisa horrível que eu não sei. Não, provavelmente o Steven Yeun vai ser preso também, não? Tipo, se você fosse ver todo o caso, não Ah, tem por menos que ele não ser provável. preso. Ruim, né? É provável, né? Não, mas é que tem um homicídio no meio, aí a mulher branca Mas morrendo. ele não Mas tá no talvez meio. ele consiga, sei lá, não Tá. sei. Talvez ele seja só, tipo, envolvido. Vai e ser ser tudo tão no vítima, Isaac de tá? novo, coitado. Ele sempre tá lá só pra pegar a culpa do Danny. Tem que fazer escolhas melhores, sério.
Não, aí, tipo, ele olha pra trás, tá a criança no carrinho. Ele vai parar o carro? Não! Nossa, Não que vai parar o carro. Ele continua dirigindo até o hotel. louco. Por quê? Tava tudo Isso é bem. muito espírito de bife, né? Tem uma criança atrás do seu carro, ao invés de, Foda-se, tipo, vai. você devolve a criança. Não, você continua. Só continua. Esse é E daí, bife inteiro, aqui? assim, ao invés de você, tipo assim, aconteceu um quase acidente. Nem foi acidente, foi quase acidente. Você deixa passar. Foi chato? Foi, mas acontece. Mas eles não deixam passar. É fácil entender vincular aquelas tanto de churrasqueira com suicídio? Não, pra gente não. Então, Quê? demorei pra entender Por isso que aí que também. a primeira cena ele tentando devolver um monte de churrasqueira Na Forsters. na Foster's, a cena do Daniel, Danny. né, o Steve Young. Ele tá tentando devolver as churrasqueiras e aquelas churrasqueiras ele comprou porque ele queria tentar se suicidar. Né? Isso, pra eu isso é uma coisa óbvia, se foi fácil de entender isso. Porque eu acho que só, na minha cabeça, só coreano se mata com intoxicação de carvão. Ah, sim. Que é comum, né? Porque ela usa carvão pra aquecer a pra casa, aquecer a né? casa, então deixa em casa ligado teve um e K-drama mata. lá que o cara tentou comer samgyeopsal sozinho e aí ele tapou tudo, assim, pra não sair o cheiro. E aí ficou morreu. intoxicado. Ele não morreu, mas ele ficou intoxicado. Tá. Então, é meio É que óbvio, lá não. LA, tipo, não tem aquecimento, talvez, né? É. Não sei se tem, mas na verdade. Aí ele teve que comprar churrasqueira. Sim, se fosse pra ir por estereótipos assim, era melhor ele comprar um monte de ventilador, porque existe na cultura coreana, Não se pode você dormir com dorme num ventilador. quarto fechado com o ventilador ligado, você morre. Você enche e morre. Você não sabia dessa? Existe uma lenda, tipo, existe até um meme, uma camiseta que eu vi assim, não deixa o ventilador ligado, eu sou coreano, posso morrer. Porque... Só com os coreanos. Eu não sei se eu entendi. porque quando da Coreia se fala assim, na verdade, acho que era uma lenda, tipo leite com manga, da dor de barriga, pra não deixar o ventilador ligado a noite inteira e gastar com energia. Porque falava que se você dorme Eu num já morri quarto. muitas vezes. Então. É que você é birracial. Você tem lá uns 50%. Metade do dano. Porque fala que se você dorme num quarto fechado com o ventilador ligado, o ar começa a girar de um jeito que você não consegue respirar e morre. É verdade. Minha avó falava. A noia do ventilador de teto cai na minha cabeça. Mas no ar, eu Isso daí é uma noia muito mais real. Mas aí ficava imaginando, pô, essa cena podia ser animal, o cara devolvendo um monte de ventilador. Comprou um monte de ventilador. Porque eu tentei me matar com o ventilador ligado e do Fecha a quarto. janela e vai lá Nossa, dormir. isso é muito bom. Ia ser muito bom, né? Verdade, esse ia ser muito bom mesmo. Fica as dicas aí pro próximos. Na A24, lá, na 24, tem um filme que tá pra sair, chama Past Lives. Vocês já viram o trailer desse filme? Já. já. Já saiu, eu acho. Oi? Acho que já saiu. No Instagram ainda tá como Coming Soon. Eu entrei hoje de novo só pra ver se já tinha saído. Ele conta a história de dois amigos, uma menina e um menino na Coreia, que são amigos, e a menina migra pros Estados Unidos. E aí aquela casa com um branco e tal. E aí esse cara vai pros Estados Unidos meio que encontrar ela, do tipo assim, só queria te ver como que você tá e tal. E aí o trailer é bom porque ele fala sobre a menina explicando o que é o significado da palavra destino, né? Inyon, né? E aí meio que fica assim, como teria sido se eu não tivesse vindo para os Estados Unidos. E aí, pra mim, eu vi o trailer e falei assim, mais um filme que a gente vai ter que assistir, porque fala sobre vivência imigrante, assim, você acha que eu tô criando expectativas à toa, ou realmente dá pra... A produtora já tem um selo de qualidade, Tá meio tem know-how óbvio pra já. Tenho a isso? impressão de que vai ser meio aquela animação Your Name, Tem meio essa só vibe que mesmo. agridoce. Eu não conheço essa animação. Não? Your Name? Boa, é de chorar. É que eu não sou de Agora animações, tem assim, muito. outra. Sabe pegar a viagem de Chihiro, que, tipo, é desenho, mas é um tema que você se envolve mesmo adulto? Eu sei que é um desenho, mas eu não sei que é o tema que você se desenho envolve. não, né? Anime. Tá. Mas é de chorar mesmo. Eu não gostei tanto. A animação eu é não bem gosto bonita. muito das coisas do Makoto Shinkai. Eu acho os cenários muito bonitos, mas a história Não eu acho gosto Mas muito você quis dizer que você fez esse paralelo pra falar assim, eu acho que vai ser legal ou vai É ser uma mais do coisa- mesmo? menos, assim. Vai ser uma coisa, tipo, bonita. Todo mundo vai achar bonito. Mas eu acho que eu vou achar mais ou menos. Tá. Mas eu acho que vai ser uma versão disso, só que mais agridoce, sabe? Mais, tipo... Que não vai ser o casal vai ficar junto. Eu acho que eles não vão ficar juntos, não. Tá. Acho que vai Então, ser mais... eu acho que o trailer é bem enganador, assim. Você acha que é bem enganador? Porque não tem como sustentar uma história inteira em cima disso, né? Se fosse um curta, né? Qual Sim, que é acho o que talvez nome? uma novela. Past Lives. Mas Vidas eu passadas. acho que, tipo, conhecendo a 24 vai ser uma coisa com camada, sabe? Tá. Tipo... Porque ultimamente eu tô sendo bombardeado pelo algoritmo por essas produções de vivência imigrante. Então, não sei se vocês viram um trailer de um filme. Acho que nem chega a ser um trailer, acho que chega a ser um filme. Não, é uma produção canadense chamada Rice Boy.
E é a história de uma mãe solo com um filho que vai pro Canadá, emigra pro Canadá. Aí a cena é muito forte, que é a cena onde o menino leva comida pra escola, ele leva kimbap. Aí ele come, aí todo mundo tira sarro, fala que é fedido, aí mostra ele jogando kimbap no lixo, né? A E aí Sabrina depois postou esse corte, né? É desse filme. é desse filme, é um curta do canadense, né? E a mulher reclamando lá que é isso foi racismo, não sei o quê, que o pessoal fica chamando que ele tem olho puxado e tal. E aí, pra mim, obviamente, você vê uma cena dessa, você tem vontade de chorar. E aí, eu até fico assim, será que as pessoas entendem que, por exemplo, o kimbap não é uma comida que você leva... Não é tipo um misto, um sanduíche frio que você leva pra escola. Kimbap é uma comida que a sua mãe faz. Quando a sua mãe faz um kimbap pra você levar num piquenique, ela tá fazendo... Ela tá se entregando ao Dá máximo. trabalho. Amor em trabalho formato de fazer comida, kimbap. né? O kimbap é o creme de la creme do que você poderia ter numa Na verdade, marmita. a realidade, arroz com prático de salsicha. comer, que é prático de comer, difícil de fazer, porque você tem que fazer Sim, cada sim. ingrediente. Então, assim, kimbap não é uma comida que você leva pra uma aula, pra um dia na escola. Kimbap é uma comida pra um passeio. Né? Não sei se... É que como eu não assisti o filme, né? Não sei se era um dia especial, ou se talvez o diretor só pensa, vamos botar um kimbapzinho, porque quem não come o kimbap na escola? Né? Ninguém come o kimbap na escola assim tão facilmente. Eu levava kimbap na minha escola, quando domingo tinha alguma festa da igreja, meus pais faziam, aí sobrava. E aí eu fazia mais, já que tá fazendo, uma vez que começou, fazia mais. Segunda-feira você leva lá pra sua escola e come. E aí no começo eu levava e eu tive muita sorte, porque meus amigos brancos gostavam. Tanto que da outra vez que eu tive que levar, assim que minha mãe fez, eu até falei assim, você pode fazer uma marmita a mais? Porque senão meus amigos vão comer tudo. Era mais ou menos, tinha que levar uma segunda marmita. Assim. E ela fazia com o maior gosto. E aí também surgiu, eu vi um outro curta de imigração também. Esse é bem curta, esse é um curta mesmo, acho que é um reel praticamente, de uma menina, tipo, sei lá, uns 20 e poucos anos, treinando algumas falas, aí depois mostra que ela tá treinando aquela fala e mostra a ansiedade e a dificuldade dela falar, que ela quer falar pra avó que tá já num leito de morte. E aí mostra Eu um acho feedback. que é Farewell, não é? Ou não? Ah, é um curta. É um curta bem pequenininho, assim. E aí mostra que, na verdade, a avó ensinava a menina na Coreia a falar o coreano, e a menina se migra, e aí fica muito tempo longe. Quando volta, ela não consegue nem se comunicar com a avó. Ela fica lá treinando pra falar. Aí essas coisas pegam a gente de um jeito, eu fico pensando, nossa, será que gente como eu, estamos em grande quantidade da população a ponto de pessoas apostarem em produções assim? Ou conversa com todos? É fácil entender. Vai sair um filme também que vai ser inspirado em um quadrinho, que é o Chinês Americano. Não sei se você já leu. Ele é bem legal. Você conhece o quadrinho? Eu já li o quadrinho do sobre o quê? Jenny Young. É sobre um menino que, tipo, ele vive bem esse desafio de, tipo, ser o único cara asiático da escola. E ele começa, tipo, tem outros asiáticos também, mas ele fica meio tentando se isolar, mas também ao mesmo tempo é amigo. E ele começa a ficar tanto nessa pira de querer se encaixar e se sentir deslocado, que ele começa a se ver como um cara branco, assim. Tá. E é muito maluco, assim. E se baseia em alguns contos chineses também, assim. Tem um paralelo. E é da Disney, né? Eu não sei se vai ser da Disney. Vai mas... sair na Disney. É na Disney, Vai? né? Tem a Michelle Yeoh. Eu fiquei curioso sobre o que é. Assim, que vai sair. E dessa mesma pegada, acho que entra aquele Red, né? O da Pixar na animação, né? Vocês assistiram? Não cheguei a assistir. Não, eu também não, na verdade eu também não assisti. Eu assinei durante um breve tempo quando meu filho ainda se interessava, mas meu filho foi para um outro caminho, é só dinossauro hoje e não tem tanta coisa de dinossauro lá. Onde eu parei de ele vê Mas o assistir. Tony Red, ele é Jurassic mais World, ele trauma adora. intergeracional. Isso é um streaming? mesmo. Oi? Isso é um streaming? Não, no Jurassic World eles fizeram uma série animada, tipo com personagens mais infantis. E saiu ano passado um último filme da franquia, não sei se é o último, aliás, mas um filme, e junto veio aquele pacote com aplicativo, com brinquedos que você liga no aplicativo, e aí fica aquela coisa aí infinita, ele sabe o nome de todos os dinossauros. Mas eu fiquei com muita vontade de assistir o Red, que a minha sobrinha adorou, porque ela falou que chorou muito. E eu não consegui imaginar minha sobrinha assim chorando muito. Quantos anos ela tem? Ela tá na adolescência agora e vai fazer 15 esse ano. Caramba, ela deve assistiu idade ano passado. dela. bastante. Tipo, é muito trauma intergeracional de uma menina que tá começando a entrar na adolescência e uma mãe muito controladora e tá. A questão quem gosta de Red pode assistir, então, Beef.
Não tem nada a ver. Não Fica meio sei. distante. Tá. É outro É público. muito distante. É que é bem infantil, apesar de tudo, sabe? O Bife? Não, Bife não. O Rush. Sim, bife. Pode deixar todos os filhos assistirem. Recomendável. Super. Tá. Bom, a gente já mais que estourou o tape. Vocês querem fazer mais alguma coisa que vocês lembram que quer puxar sobre a série, personagens? Eu só tenho uma última coisa que eu queria saber de todo mundo. Eu vi nessa reflexão durante a nossa conversa, que foi uma delícia, inclusive. Sobre o Jorge, que você odeia. O Jorge, o filho O lá. Joji. O Joji, que faz as artes lá. A mãe fala que ele nunca vai ser artista do Caramba 4, mas ele continua fazendo aquelas esculturas escrotas que vai muito contra o que você falou que da mãe que faz um bagulho mais limpo, mais mínimo. O dele, mano, era brilhante, mas era uma angústia, era tudo torto, não tinha simetria nenhuma, tá ligado? Primeiro isso. O que é esse traço dele? Tipo, não só não tem talento, mas porque ele apoiou tanto de continuar daquele jeito, sabendo que ele não ia pra lugar nenhum. E o outro, ele sofre isso da mãe, a pressão da mãe dele virar artista também. Só que ele faz a mesma coisa com a filha dele. A cena deles lá no quintal e falando pra filha: nossa, que lindo, filha. Nossa, você pinta muito bem. E ele, tipo, só repassando o que ele passou. Em vez de fazer diferente, ele tá fazendo a mesma coisa. Então, veio essa reflexão, porque... Só pra eu lembrar, assim, a mãe, pro Jorge, ela critica ou não as obras de arte dele? Na frente. Eu sei que ela fala mal pelas costas também. Eu não lembro se ele falou na frente. Acho que na frente ela não chega a falar mal, não? Acho que fala pra cunhada, né? É, acho que ela ele fala... nunca vai ser um artista. É, acho que ela fala só, talvez... Acho que ela não fala na frente dele. Acho que ela ilude Mas ele. acho que ele sente também. Com certeza. Acho que ele sente. Acho que tem uma coisa que ela fala assim, que a arte não é sobre talento, é sobre bom gosto. Tem uma cena que ela fala meio que isso, do tipo... Eu entendi meio que ele tava falando até que nem o pai do Jorge era um artista. Ele simplesmente era um cara que tinha um bom gosto e pronto. Eu entendi meio que... Eu fiz essa leitura de que ela sabe de que a arte é uma farsa. Então, meu filho não precisa ter talento e que ele pode ser uma farsa também. Importante as pessoas comprarem isso. Convenhamos que a arte, muitas coisas... É tão bom ouvir isso da Ing, sabe? Eu fico assim, fico satisfeito de ouvir isso da Ing, porque... Satisfatório. Satisfatório. Você tem seu lugar de fala pra falar disso. Não, tem muito artista que é totalmente picareta e faz sucesso por sorte, networking, tal. Conseguir vender. O que eu senti um pouco desse trabalho das cadeiras, ao mesmo tempo que é uma coisa que, ok, é bonito e tal, é uma coisa muito, tipo, interessante e tal, mas ao mesmo tempo... Não sei, eu senti que parece que o trabalho da família dele, assim, das cadeiras, é uma coisa meio feita pra branco comprar, sabe? Parece que é isso. E a arte tem muito disso, assim, de procurar um nicho pra você se encaixar. E se você se encaixa nesse nicho e faz sucesso nele, é isso, assim. Então, eu acho que ele entrou nesse nicho de agradar branco, assim, o pai dele. Eu tava até confundindo um pouco, achando que a mãe que era artista, mas é o pai, assim. Até, tipo, relembrei era o pai, não era a mãe. É o pai. Acho que a mãe dele só tem essa pinta de a mãe só emprestou a bunda pro molde da cadeira. Quem fez foi o pai. O molde da bunda dela pra cadeira. E ela era a imagem ainda, tipo... Era tipo a Yoko Ono posando pelado do lado do John Lennon. Essa vibe. E eu achei interessante como é que você trouxe isso da Juni, da filhinha deles, porque ao mesmo tempo que a Amy tem muito medo de passar trauma pra Juni. Tanto que parece que ela meio que aceita a separação da filha, porque ela acha que o George vai criar ele melhor do que ela. Ela parece que ela fica trazendo essa sensação. A Amy tem uma frase que é egoísta as pessoas frágeis passar a fragilidade, incomodar os outros com as suas fragilidades, suas fraquezas. Você lembra quando que ela falou, mais ou menos? Pro Paul, quando eles estão naquele quarto de hotel. Tá. E aí ele tá reclamando do irmão, que o irmão não sei o que lá, o irmão é isso. Aí, você não acha que o meu irmão é assim? Ela só responde assim, é egoísta da parte das pessoas fracas, tristes, não lembro que palavra ela usa. Incomodar os outros com as suas fraquezas. É como ela pensa, né? Por isso que ela talvez se afaste também da Juni. Eu sinto que ela não quer trazer isso pra Juni. Só que tem momentos que ela percebe que a Juni pegou, por mais que ela tentou não deixar, assim. Porque a Juni parece que ela sente. Essa Juni vai precisar de muita terapia. Coitada dessa menina, sério. Vai precisar de muita terapia. Vai precisar de muita terapia. Dá pra fazer uma série com ela. Vai chamar Ela vai fazer a próxima temporada. É um after, assim. Vai chamar Bifinha. Geração alfa. Bifinha. Baby Beef. Baby Beef. Yes! Alô, eu tenho que falar com o diretor agora. Mais alguma observação, algum comentário, alguma dúvida da série?
Acho que... Tô bem. Vamos lá, essa série aí dá pra botar algum destaque? É só uma série boa e para por aí? Melhor série do ano, melhor série da vida? Ou onde vocês colocam isso? Da vida, não. Do ano, acho que tá meio cedo pra definir do ano. Talvez eu possa Mas definir até agora? Até agora tem sido uma das melhores que eu assisti. Mas... eu gostei bastante. Eu achei uma série muito difícil. Acho que eu não teria continuado a ver sem um empurrãozinho, assim. Gostei de ter terminado. Acho que tá muito cedo pra saber se ela é muito boa. Se ela tiver outras temporadas, talvez dê pra saber melhor. Eu acho que o roteiro é muito bom, mas que nem a gente conversou aqui um pouquinho, eu sinto como se fosse uma piada interna, às vezes, sabe? Tá. Eu só consigo falar com pessoas específicas. Acho que a gente precisava chamar alguém não amarela pra ver o quanto foi piada interna, né? Seria muito interessante. Eu não conversei, nem pensei em conversar com pessoas que não são asiáticas, porque pra mim é muito marcante, sabe? Eu acho que elas devem ter gostado. Ó, deixa eu ler pra vocês um comentário de uma pessoa que não é asiática. Acho que não vai caber na caixinha. Peraí. Assisti e amei como um problema comum se desencadeia para algo muito maior. O jeito que o roteiro é amarrado para se desenrolar, ser natural, é muito bom também. Tipo, sabe? As pessoas apreciaram. Foi uma série boa. Uma série assim, bem construída, né? A galera gostou da construção, como desencadeou numa grande loucura. Uma pequena treta se desencadeou numa loucura Efeito tão borboleta, grande. né? As decisões vão indo pra caminho diferente. Uma coisa que eu não gostei é porque, assim, eu não tomaria decisões dos personagens, entendeu? E eu não gosto, eu sou meio controladora. Eu quero que, tipo, eles façam o que eu acho que é certo. Mas foi bem exagerado, né? Por isso que eu gosto tanto de Lady Vingança. Porque eu faria tudo o que ela fez. Eu faria tudo o que ela fez. Você gosta da trilogia da vingança? Você falou, bom, né? Não é que eu gosto da trilogia da Vingança. Pra mim, Lady Vingança é o melhor filme de todos os tempos. A referência. Mas os outros? São bons. São bons? São bons. Old Boy é bom, é muito bom. O Mr. Vingança, eu acho... mais do Mr. Vingança. Aqui, pra mim, Lady Vingança é muito melhor que os outros dois. Pra mim, assim, Lady Vingança... Pra quem não assistiu, eu já falei várias vezes aqui, é um filme que você precisa assistir. Porque eu faria exatamente igual o que ela faz. É isso. Entendeu? Eu faria exatamente igual o que a personagem principal faz e o que o diretor fez. O diretor também amarrou tudo. Assim, no meu Facebook, que eu não entro, né, sabe aquela foto de capa? Eu botei a cena que eles estão no café. Depois de tudo que acontece. E até hoje eu não mudei, porque pra mim aquela cena fala... Fala tudo. Pra mim, várias pessoas olham aquela cena e acham que é foto da família. Reunião de família. Reunião de família, entendeu? Se vocês procurarem lá no meu Facebook, vocês vão ver. Por você, tudo bem. Não tem problema nenhum. Ser família dele. Sabe. Não, amigo próximo aqui, mas... Muito bom. Ai, gente, nossa, esse filme é muito bom mesmo. Isso e a cena anterior, esse do café, né? Que é as coisas que acontecem antes, assim. Nossa, muito bom. Lady Vingança pra mim. Mas assim, o Biff, eu já assisti durante muito tempo as coisas com esse sentimento da Ana, do tipo assim, ai, que burro, por que tá fazendo isso e tal. E aí eu percebi, com K-dramas, que não se deve fazer isso. Porque aí você acabou a história. Você acabou a história nos primeiros 10 minutos. Entendeu? E eu achei engraçado assim, quando você... Pros não asiáticos, talvez, ou até não sei se você tem essa impressão, pro pessoal é normal enxergar uma pequena treta e aumentando, né? Só que pra mim, não é que ela foi aumentando. Os personagens já estavam num nível de raiva, angústia com a vida já tão grande, que na verdade pra mim é uma horizontal, não é uma bola de neve que vai aumentando, entendeu? Linear, né? Só continua. Não é porque um não soube parar e a outro continua. É que cada um mexeu com o outro no momento errado. É como se fosse, numa certa comparação, um Dia de Fúria. Entendeu? O filme, né? Que o cara... Você mexeu com o cara no dia errado. E, infelizmente, são duas pessoas que se mexeram uma com a outra no dia errado. E pronto. Pode crer. Bom, fica aqui, então, nossas recomendações, nossas dicas. Quem assistiu e tem outros pensamentos, outros personagens favoritos e mais odiados, quiser comentar, mande. Quem quiser falar assim, acho que precisa ter não uma segunda temporada de Biff, mas um segundo episódio de OnePlus ou sobre Biff. Fala pra gente, que a gente aborda as coisas que não tem... que não foram abordadas. Mas, principalmente, eu gostaria que as pessoas mandassem sugestões de séries ou K-dramas ou filmes. Não precisa nem ser só filmes que conversam mais com a gente, pra gente poder conversar, porque... Eu gosto muito de usar esse programa OnePlus One para falar de coisas mais qualqueres e principalmente nessa questão do audiovisual, tá? Então eu chamei hoje... A Ing propôs
o filme. E eu chamei 2 pessoas que eu considero que tem bastante a contribuir com suas observações em relação ao audiovisual. Acho que esse programa é uma validação disso. Acho que foi um programa muito divertido. Pelo menos para mim, eu adorei o papo. Eu ficaria mais horas conversando. Nossa, fácil. Tá bom? Então tá. Muito obrigado, Ig, pela sua presença. Obrigada a vocês. Obrigado, Kim. Obrigado. E obrigado, Ana. Obrigada a vocês. E obrigado para você que ficou com a gente até o final. Nos encontramos novamente no próximo episódio de OnePlus One. Valeu!